Bem-vindos a todos, nós somos o Meteu Essa Podcast e hoje no nosso episódio a gente vai entrevistar o professor Paulo Macedo, ele que é figura marcada já no Sigma, deu aula para incontáveis pessoas aqui, é professor há vários anos e com certeza você que está escutando conhece. Ele é diretor de projetos como Sigma Mundi, auxilia na Semana de Arte Moderna, além de ajudar bastante nas viagens pedagógicas. Então hoje eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Eu sou o Pedro, apresentador padrão aqui, e hoje, devido a um imprevisto, o Léo não pôde vir, então a gente convidou o Daniel para ele apresentar esse podcast junto comigo. Oi gente, tudo bem? Como ele falou, eu sou o Daniel, sou aluno do terceiro D aqui do Sigma, e vai ser uma grande honra ajudar a entrevistar o Paulo Macedo, que dispensa apresentações. Espero que gostem. Oi gente, eu sou o Paulo Macedo. Eu vou me apresentar porque esse negócio de dispensar as pessoas ficam quem é, né? Cortei o cabelo, vocês viram? Tá bonito. Eu sou o professor Paulo Macedo, sou professor de Geografia do Sigma, dou aula nas 3 unidades de Águas Claras, da 910 e aqui, e realmente já dei aula para um bocado de gente, já são mais de 20 anos dando aula nas terceiras séries do Sigma, né? Então alguns com certeza, se não foram meus alunos, devem ser num futuro próximo, e aqueles que já foram, eu já tive mais cabelo. Os meninos estão nervosos. Se deixar, o Paulo Macedo que vai acabar entrevistando eles. E quando o cabelo foi embora, Paulo? O cabelo foi embora quando a filha nasceu. Credo. Foi automático assim? Não, foi tão automático não, foi caindo aos poucos, devagarinho. Eu vi uma foto do folder da viagem e me impressionei, porque vi você com cabelo, vi o Ferrari, que é um professor aqui do Sigma, como aluno, e vi o Canso como meio termo, né? Meio termo. Eu não sabia se era aluno ou se ele era professor. Aquele folder que tem da viagem da Chapada Diamantina, ex-alunos que fizeram sabem que é uma viagem fantástica. Eu acho que aquele folder é de 2005. Sim. Nossa! De 2005. Então, para você ter uma ideia, estava começando a cair o cabelo. Ainda não tinha caído todo, não. Ainda tinha um restinho de cabelo em cima da cabeça, né? Então, o fim do seu cabelo tem a minha idade. O fim do... Tem um pouquinho mais. Nossa. É por aí, 18 para 19 anos, é a idade da minha filha, 19 anos, né? Já pode dirigir. Mas eles caíram, perdemos ele, não tem como. Uma pena. Mas, assim, muito legal a gente começar assim, já mais bem-humorado, mas eu quero perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade, porque você provavelmente você é o professor assim, que eu mais consigo gostar das aulas. As suas aulas são muito interessantes, eu acho o jeito que você explica muito interessante, além da sua matéria ser muito boa, né? Porque eu acho que é uma matéria que é de gosto popular, é uma matéria que é a história da geopolítica mundial, pelo menos a matéria que ele dá pra gente é muito interessante. Mas você é professor de outras frentes, em outras escolas, então você tem um conhecimento muito geral. Aliás, nas viagens que eu fui, você é uma enciclopédia, Enciclopédia Josino Neri, vulgo J. Ele é também, ele fala de muitos assuntos diferentes, mas o sonho de ser professor, você sempre teve ele ou ele veio com o tempo? Conforme você foi estudando, você pensou que era uma vocação sua? Gente, deixa eu contar um negócio aqui. Minha mãe e meus irmãos, se virem isso, vão falar assim, ele contou parte da história. Eu não era muito santinho dentro de escola, não. Eu era meio virado. Na realidade, não era que eu era virado, era um momento diferente que se vivia. Então, por exemplo, essa aula que hoje você levanta a mão, contesta, diz que leu coisas diferentes, que não concorda com o posicionamento que o professor fala, que pergunta algo que vai além daquilo que é da matéria, ou mesmo desvia a pergunta do conteúdo que está sendo ministrado, que aí a gente atende vocês, tenta dentro da sala de aula não deixar dúvidas. No meu tempo não era assim. Então era mais cartesiano o processo. A gente entrava dentro de sala, todo mundo sentado, olhando para frente, o professor falava, era verdade absoluta. Só que Paulo Macedo fala pouco, né? Então eu sempre fui aluno de escolas de freira ou de irmãos. Minha mãe e meu pai trabalhavam fora, acreditavam em formação cristã, acreditavam que a escola tinha que ser uma escola cristã para poder dar complementação da nossa formação. Então eu fui aluno, não sei se a gente pode falar as escolas aqui, né? Mas eu fui aluno do Corgeso, Colégio de Freira, eu fui aluno do Marista, Colégio de Irmão, eu fui aluno do São Carlos, Colégio de Freira, eu fui aluno do La Salle, Colégio de Irmão. Por que passou em tanta escola, Paulo? Eu era muito comunicativo. E aí num tempo que ser comunicativo não era bom. Então, por exemplo, quando eu saí do Marista, a orientação pedagógica do Marista falou para minha mãe assim, procura uma escola menor para ele é muito comunicativo. Então, quando ele fala dentro de sala de aula, ele desvia a atenção do professor e tudo mais. Eu pensava em ser professor? Lógico que não, eu era virado, adorava jogar,
era atleta em tudo quanto era escola que eu passei, adorava, mas não gostava de matar aula. Teve uma dessas escolas que a freira, a madre, que era a diretora da escola, chamou minha mãe e falou assim, olha, ele gosta mesmo da escola porque ele vem, brinca muito, conversa muito. E minha mãe foi e falou, se ele gosta, quantas faltas ele tem? Aí a irmã pegou assim meu boletim e falou, nenhuma. Ela, pois é, quem acorda de manhã, ninguém chama ele para vir para a escola, ele gosta de vir para a escola. Gente, de verdade, se a gente não vier para a escola quando é adolescente, quando é criança, a gente fica em casa fazendo o quê? Os amigos estão tudo na escola. Então, onde é um lugar legal para você ir ver os colegas, conversar, paquerar, brincar, jogar, irritar os outros? É a escola. Senão você fica dentro de casa, sozinho. Os amigos não estão na quadra, não estão na rua, não estão no prédio, não estão no condomínio. Então, a escola é o local de vir. Então, eu sempre gostei de escola, mas nunca pensei em ser professor. Na minha 8ª série, igual vocês tiveram no 9º ano de vocês, eu tive aula sobre Segunda Guerra Mundial. Eu tive um professor que era ex-militar, professor Luiz, e ele contava a história, enaltecendo muito a importância dos militares, a participação do Brasil na Segunda Guerra. E eu tenho até no meu celular um grupo da ANFEB, da Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. E assim, aquilo me encantou. Eu falei, nossa, eu quero fazer geografia. Cheguei em casa falando que ia fazer geografia, eu tinha o quê? 13 para 14 anos na época. E minha mãe dizia, tá bom. Quando você chegar no 3º ano, quando eu cheguei no 3º ano, época de fazer a inscrição do vestibular, diferente de hoje, a gente tinha que pegar um calhamaço de folha, preencher um monte de coisa, ir no banco, pagar um boletozinho, guardar aquilo como comprovante, mandar para a UNB via correio a sua inscrição. Aí minha mãe, vai fazer o quê? Eu falei, geografia. Ela, geografia? Falei, geografia, eu disse para a senhora 3 anos atrás que ia fazer. Meu pai nunca se importou muito, desde que estudasse, podia fazer qualquer coisa. Aí minha mãe, então vai ser professor. Eu falei, tá maluca? Professor como? Olha a quantidade de escola que eu tive que passar para poder chegar à conclusão do ensino médio. Ser professor aonde? Ela, então vai trabalhar no IBGE. Eu falei, quem sabe? Ela, meu filho, o que você quer? Eu falei, mãe, quero fazer geografia. E vai servir para quê? Eu falei, não sei. E eu não tinha o sonho de ser professor mesmo. Comecei o curso, no 4º semestre, uma professora de uma escola que hoje é do Sigma, faz parte do Grupo Sigma, lá na 606 Norte, era o INEI. E aí a professora de lá era o antigo Dente de Leite, aí virou INEI, construíram aquela escola grande. A professora de lá fez uma cirurgia, professora de geografia. A coordenadora falou assim, será que você não arruma alguém para te substituir? Não precisa estar formado. Aí ela foi lá na faculdade perguntando se alguém tinha disponibilidade para poder cobrir. Eu falei, eu tenho, não estou fazendo nada. 15 dias, vou dar aula. De 5ª série a 8ª, que hoje seria o 6º ao 9º ano. Quando acabaram os 15 dias, a diretora da escola me chamou, dona Olímpia, e falou assim, você não pensa em dar aula, não? Eu falei, não sei, ainda estou no curso. Ela, nossa, os meninos gostaram muito da sua aula, da sua didática, você tem um domínio de turma. Turmas que dão trabalho, você não teve trabalho nenhum com os meninos. Na realidade, eu fazia mais bagunça que os meninos, né? Então, rir é legal, brincar é legal, você chegar dentro de sala de aula, ouvir um pouco do que está acontecendo dentro da sala de aula, em vez de estar brigando, chamando os alunos para poder sentarem, o aluno chega estranho, porque é um convívio que você tem dentro de sala de aula. Então, está todo mundo numa aula para outra socializando, você tem que entrar, ver o que está acontecendo, para depois estar dando bronca, não chegar dando bronca. Às vezes ninguém está fazendo nada, só porque levantou, está ali na frente conversando. Então eu sempre tive essa visão, porque era o que eu sofria como aluno. O professor chegar e estar brigando com a gente o tempo todo. Então, para eu chamar a atenção dentro de sala, que muitos são meus alunos ou foram meus alunos, é difícil eu chamar a atenção. O que eu não gosto é o desrespeito. Aí isso é ruim. Mas fora isso, conversa é normal. Tentar ludibriar as regras, normal, desde que não prejudique ninguém. É a função do aluno. Ele está aqui para isso. E a gente tem que estar criando mecanismos para poder estar chamando ele, atraindo ele, para ele poder ter também a parte didática da coisa. E aí a gente tem que buscar mecanismos para poder a aula se tornar mais atrativa. A minha parte é muito fácil. Contar a história do que aconteceu no mundo é muito bom. Eu brinco e falo assim que é o Forrest Gump da modernidade, né? Ficar contando história. E tem mais, alguns de vocês gostam do conteúdo que eu dou. E tem um cabedal de leitura fantástico. Então levanta a mão e vai complementando a aula. Vai dando alguns exemplos a mais, e os colegas ficam ali presos, prestando atenção nesse exemplo.
E os que não gostam, sofrem. Porque acaba que fica sem graça de baixar a cabeça. Se estiver jogando, atrapalha o coleguinha que está do lado, aí vocês mesmos chamam a atenção. Então é bem legal. Dar aula é legal. Corrigir prova é horrível. Mas dar aula é bom demais. Demais da conta. Então, a gente tem todo um histórico de como eu cheguei na sala de aula. E comecei a dar essa aula. Quando eu saí, fui trabalhar de contrato temporário na Secretaria de Educação, terminei o ano de contrato temporário, no ano seguinte distribuí meu currículo, ainda faltava um ano para poder terminar o curso, e aí eu já dava aula. E aí é um vício. É bom, como eu disse, é bom, mas dá trabalho. A sala de aula em si não dá não. Entrar dentro de sala, tanto que tem aluno que pergunta assim, por que você chega todo dia sorrindo, cantando, brincando? Menino, imagina, o que vocês têm? 16, 17 anos, cheios de esperança, porque é o último ano para eu que dou aula no terceiro ano. Ou é assim, ó, quantas são as ideias e as vontades que vocês têm para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Vocês estão pulsando vontade de viver. E eu entro no meio de vocês, cheio dessa vontade de viver. Tem como ser triste? Não tem. Aí você entra dentro de sala de aula, aí um está brincando com o outro, aí um está contando a história do outro, aí um está expondo o que o outro fez de errado, e aí você está rindo junto com ele. Então isso é muito bom. E o legal da escola é justamente que ela é um microcosmo da sociedade, né? Então você tem toda essa parte social sendo desenvolvida aqui. Realmente a gente está numa idade que os hormônios estão ali muito presentes. Então eu imagino que ser professor deva ser É muito legal. Você deve amar, assim, ver a gente. E não só ver vocês, mas ver, como você falou assim, é um microcosmo da sociedade. Tá certo que aqui a gente tem que podar um pouco, porque a nossa sociedade é meio estranha, né? Sim. A gente veio de 2 anos de pandemia e parece que as pessoas perderam o jeito de lidar um com o outro. Perderam a capacidade de entender que as pessoas podem não ter o mesmo pensamento que eu, e tudo bem. Em tudo. Então posso não ter o mesmo pensamento que você num posicionamento político, eu posso não ter o mesmo pensamento que você num posicionamento religioso, eu posso ter o mesmo num pensamento econômico, e tudo bem. E isso é a diversidade da sociedade. O problema é que hoje as pessoas não aceitam que o seu pensamento seja diferente do meu e tentam me impor, e quando você não aceita, diz não quero essa imposição, porque eu acho que o meu pensamento é o correto, se está indo para uma agressividade inicialmente verbal, e cada vez mais a gente vê agressividades físicas, e isso é intolerância, né? Eu não sei se a pandemia contribuiu com isso, mas se a nossa sociedade está se tornando assim intolerante, tá. E aí na escola, pelo conjunto de regras, que é como você falou, é uma representação dessa macro sociedade aqui dentro. Como conjunto de regras, é um conjunto de regras que é estabelecido para vocês e a gente cobra mais constantemente, a gente consegue evitar isso. Consegue, mas é bem legal a diversidade que se vê dentro da escola, de tudo. E é muito interessante também que a escola, ao passo que tem a capacidade de estimular as habilidades dos alunos, ela também tem a capacidade de suprimir isso, né? Como você citou, na sua época escolar, isso foi suprimido. Foi. De você. Como é que você enxerga isso no seu trabalho? Você vê isso como um objetivo de estimular e ensejar essas habilidades dos alunos, enxergar pontos específicos, sabe? Porque a escola explora muitas valências, né, das habilidades humanas. A escola de vocês hoje tem uma mandala, eu não sei se vocês estavam pregados nas salas e aí tiraram, mas está ali fora, de habilidade, de desenvolvimento de várias habilidades que a gente precisa para os nossos alunos. O Sigma sempre foi uma escola muito aberta a se inovar e estimular o nosso aluno a se desenvolver. Aqui eu tenho alguns que estão em casa que participaram de um projeto fantástico que se chama Sigma Mundi. Alguém estava falando dos projetos. A gente tem outro que se chama Semana de Arte Moderna. E aí quando você pega Sigma Mundi, Semana de Arte Moderna, vamos voltar lá no fundamental, quem está aqui mais antigo, fez Expo Brasil, fez Feira Medieval, fez Feira da Saúde. Olha a diversidade de habilidades que a gente tenta desenvolver no nosso aluno. Eu sei que às vezes é por imposição. Alguém aqui fez 7º ano com a Expo Brasil e teve que subir no palco para dançar, e a gente, quando está no 7º ano, a gente morre de vergonha, mas tem que fazer. Hoje você já sobe mais tranquilo, hoje você já fala, você vai desenvolvendo as habilidades, alguns mais, outros menos, alguns com determinadas habilidades bem específicas, outros com um leque de diversidade bem maior.
Então, a mudança que a gente teve no curso da nossa sociedade interfere também nas mudanças dentro da escola. E a escola de vocês sempre procurou inovar na tentativa de acompanhar essas mudanças e essas necessidades que vocês têm, não só para o mercado universitário, mas também dentro desse mercado universitário, para poder garantir que você vai se destacar para entrar no seu mercado de trabalho. Então, olha só, oratória hoje é necessário? Com certeza. Trabalhar em grupo hoje é necessário? Resolução de problemas de forma imediata, com a participação de todos, sabendo ouvir, tendo a empatia de ouvir, tendo a empatia de saber colocar suas ideias e saber que elas podem não ser as melhores. E você, tudo bem, eu apresentei, as pessoas mostraram ideias melhores do que a minha. Tudo isso é um conjunto de habilidades que a escola tenta desenvolver. E a gente vai tentar fazer isso com vocês. No meu tempo era assim? Com certeza não. Que talvez seja o tempo dos pais de vocês. O problema do podcast é que às vezes alguns pais olham e fazem: gente, eu estudei com o Paulo. Gente, nossa, se estudou comigo, aí vai falar assim, não dá muito certo não. Tem alguns ex-colegas, eu ainda me encontro com a minha turma de 8ª série, de 9º ano, eles ficam impressionados que eu dou aula. Eles falam: Paulo, não é possível. Então assim, Daniel, é muito gratificante ver que a escola que eu trabalho permite que a gente dê para vocês essa capacidade de argumentação, permite que a gente tenha essa pluralidade de ideias dentro da escola, para poder mostrar para vocês que vocês também vão encontrar uma sociedade plural e que você pode, principalmente, raciocinar, mudar suas opiniões, mudar suas ideias na busca de melhorar constantemente. Aquela história, pau que nasce torto, morre torto, né? Não, na educação a gente pode... Direito, né? Isso é uma musicazinha. É a musiquinha. Se endireita, a gente pode se endireitar e a gente pode, dentro do nosso estudo, simplesmente buscar um conhecimento maior, e isso faz com que a gente abra possibilidades de muita coisa, né? De raciocínio, de posicionamento, um leque de possibilidades de trabalho. É bom. Trabalho. Já são de vocês, né? Estamos há 6 meses da saída aqui da escola. Eu não gosto de meses, não. 6 meses quer ver que legal? Vocês estão a 2 provas discursivas de acabar o ensino médio. Isso gera mais tensão ainda. Porque quando você fala 6 meses parece longe. Quando você diminui esses números, 2 baterias de provas discursivas. E nesse ano já foram 2, então... Esse semestre é maior ainda, né? O próximo semestre é menor. O próximo semestre é curtinho. Então, agosto, setembro, outubro, com o mês de novembro acabou a última leva de prova. A gente é pré-universitário. É bom. É um receio de acabar a escola, de a gente ficar um pouco perdido, mas a universidade também é um ambiente que você fica com certeza mais solto, é muito mais liberdade que você tem, não tem uma direção, uma coordenação tão assim presente que nem a gente tem no Sigma, mas é um ambiente que é muito legal também. Meu irmão está indo pela primeira vez agora e ele está conhecendo pessoas de muito mais diversidade, tipo, pessoas de diferentes classes sociais que têm uma visão de mundo totalmente diferente, e isso eu estou assim, vendo que está construindo uma visão diferente de mundo nele, sabe? A universidade é um ambiente muito plural, e por mais que a gente talvez assim, fique um pouquinho perdido quando acabar a escola, é um ambiente que eu quero viver essa experiência, sabe? Esse fim do ensino médio traz na gente um desconforto, porque funciona assim, ó. Você teve um pequeno desconforto quando você saiu do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Mas normalmente, com raras exceções, o aluno deu continuidade na escola que estava, ou se a escola dele era uma escola que só tinha Fundamental 1, os pais já foram desenhando, foram trazendo ele até o Sigma para poder ver como era. Então a gente tem uma escola aqui vizinha que muitos de vocês estudaram na Maria Montessori e depois vieram para o Sigma. Quando é do Fundamental 2 para o médio, tem a ruptura. É assim, caramba, eu sou top do Fundamental 2 e agora eu vou ser o bilu do ensino médio. Então tem muita coisa que eu tenho que aprender. Ainda dá um friozinho na barriga. Mas você sabe qual é o seu caminho. Você sabe que vai ter uniforme, você sabe que todo dia aquele uniforme está pronto, você tem o horário estabelecido, alguém vai estar falando qual é o horário que você tem que estudar. Agora acaba o ensino médio. Quando acaba o ensino médio, qual é o uniforme mesmo que eu vou usar ano que vem? Não tem uniforme. Eu todo dia vou ter que me deparar com a camiseta para poder ir para a universidade.
Quem é que vai ligar para minha mãe se minha nota não for boa? Quem é que vai me chamar para poder elaborar um plano de estudo? Horário dos meus estudos. Dá medo. Mas ao mesmo tempo, o medo traz a necessidade de responsabilidade. Hoje vocês são responsáveis, mas ainda tem muita gente ali amparando você caso sua responsabilidade não seja suficiente. Ano que vem não tem mais. Você vai ter o apoio da sua família em casa, mas ninguém vai para a universidade de mãozinha dada com você. Você vai ter que enfrentar a universidade, encarar os medos da universidade, escolher as matérias que você quer fazer, olhar o seu horário, montar o seu horário. Ai, gente, não vem o horário prontinho, né? Principalmente se ela for federal, pública. Você vai estar cheio de buracos ali dentro. E como você falou, eu vou ter alunos de todas as classes sociais, mesmo, com visões de mundo totalmente diferentes. Alguns deles preocupados assim, ó, eu quero estudar o mais rápido possível para eu poder começar a trabalhar, para eu ajudar a pagar as contas lá de casa. Outros pensando assim, ó, eu quero ir mais devagar porque eu quero já pensar no meu mestrado, no meu doutorado, porque eu quero enveredar para a área de pesquisa. O que eu tenho de visão do mundo? O que precisa melhorar no mundo? Aí a gente começa a ouvir dos outros o que os outros têm. A gente tem a viagem da Chapada Diamantina para a 3ª série. E lá a gente encontra uma população muito humilde, muito carente. E uma das contestações que os alunos faziam no passado, hoje é menos, era assim, a importância dos programas sociais. E aí quando a gente tem comida todo dia em casa, que a gente não depende de programas sociais, que não vem para a gente ajuda porque a gente não está dentro daquele escopo de pessoas que necessitam, a gente contesta. Mas quando a gente cai num local onde uma grande quantidade de pessoas recebe aquela ajuda e aquilo é de suma importância para que eles não passem fome, e que a gente senta com essas pessoas e vem elas falando para a gente assim, ó, que receber R$100 e poucos por mês é o que faz com que eles não passem fome, aí você faz assim, eita ferro, então por que não vai trabalhar? Aí a gente faz, como assim não vai trabalhar? Trabalham na lida da roça, trabalham em casas alheias, e que não necessariamente vai dar para ele um rendimento que dê para ele suprir sua necessidade de alimentar. É a miserabilidade dentro do nosso país. E aí vem a parte triste. A pandemia retraiu a economia mundial. Com certeza. O Brasil sofre também com isso. A retração da economia fecha empregos. Fechando simplesmente postos de trabalho gera desemprego, gera dificuldade, e a gente tem um número cada vez maior dentro do nosso país de pessoas miseráveis. E é muito triste. A miserabilidade é muito triste, porque miserabilidade é abaixo da linha de pobreza. Significa que a pessoa não está tendo o mínimo necessário para viver com dignidade. Isso é triste, é feio. E não liga não, vocês são os futuros, vocês são o futuro próximo que vão ter que se preocupar cada vez mais com isso. Eu falo para os alunos, esse ano é ano de eleição, não quero entrar em eleição não, tá? E não precisa falar de política, melhor não. Mas esse ano é ano de eleição. E a gente precisa, alguns de vocês que ainda estão no ensino médio, no 3º ano, completaram 18 anos e vão ter obrigatoriedade de votar. E aqueles que não completaram 18 anos e que tiraram o título, votem, não se omitam não, votem. E eu falo para os alunos dentro de sala, aluno pergunta em quem que você vai votar? Eu falo, voto é secreto. Qual o seu posicionamento? Eu falo, voto é secreto. Eu não tenho que dizer em quem eu vou votar. A única coisa que eu peço para os alunos é assim, leiam. Qual é a necessidade hoje que a gente tem dentro do nosso país? A retomada de um crescimento econômico, que com a retomada do crescimento econômico eu gero riqueza, se eu gero riqueza eu gero emprego, se eu gero riqueza eu gero recursos para poder estar investindo em áreas sociais. Se eu tenho a retomada do crescimento econômico, nova geração de emprego, para vocês daqui a 4, 5 anos que estão saindo da universidade, formados, é o que vocês querem? Mercado de trabalho. Então a gente tem que pensar em retomar o crescimento econômico? Tem. Aí chega alguém prometendo que vai melhorar a vida de todo mundo, cadê o desenvolvimento econômico? Não tem como eu prometer isso se isso aqui não se desenvolver. Então o desenvolvimento econômico hoje é importantíssimo para o nosso país, para que a gente volte a ter toda essa parte de geração de emprego, de assistência às populações mais carentes, de infraestrutura dentro do nosso país. Sim. Essa é a parte boa de geografia, que a gente vai metendo o bedelho um pouquinho em cada canto. E a gente só começa a analisar esse aspecto da sociedade quando nós saímos da nossa bolha, né? Porque
quando nós estamos dentro desses muros aqui do colégio, nós vemos pessoas muito parecidas com a gente, de forma geral, né? E essa importância também de entrar num ambiente como o da universidade, passar por esse desafio para tocar nesse aspecto da sociedade. Porque, querendo ou não, nós, jovens, vamos ser os protagonistas que, daqui para frente, vão estar à frente desses problemas e vão ser as pessoas que são confiadas a resolvê-los, né? Com certeza. Esse é um desafio muito grande e que a saída para a Chapada também oferece, né? O tocar dessa realidade, ver a miserabilidade do nosso país e como ele precisa de políticas públicas e de projetos que sejam efetivos para resolver esse problema. A nossa bolha ela não é só dentro daqui da escola. É como você falou, essa bolha da escola, ela é muito... Ela deixa a gente meio que alienado, porque você chega aqui dentro, todo mundo tem praticamente o mesmo padrão de vida. Uns tem um pouco mais, o outro um pouco menos, mas ninguém aqui está passando por grandes necessidades. O Distrito Federal também é uma bolha. A qualidade de vida do Distrito Federal, ela é muito boa comparada ao país. E as regiões mais periféricas, mais humildes do Distrito Federal são colocadas cada vez mais longe do centro. Ano passado, no segundo ano, vocês aprenderam gentrificação. Então, é um processo dentro da urbanização que vai expulsando as pessoas mais carentes das áreas mais centrais, mais nobres, onde as pessoas têm um melhor padrão de vida. E isso faz com que a gente não enxergue isso dentro do Distrito Federal. Está muito distante da gente. Então, quando você entra na universidade, no caso de Brasília, você vai ter um choque de realidade bem legal. Você vai chegar e vai falar, gente, as pessoas moram aqui, não têm a mesma visão que eu, não têm o mesmo padrão que eu e não têm o mesmo olhar para o país que eu tenho. E aí você começa a ter que ouvir essas pessoas e isso faz com que, como você disse, o leque do meu pensamento vai abrir e eu vou ter que começar a ter o olhar não só para aquele grupo de pessoas que me representam ou que eu faço parte daquele nicho, mas tanto para os que são mais abastados como os que são menos abastados, que têm a menor condição. E aí você começa a olhar e falar, o país é muito diverso, muito grande. Quando você sai do Distrito Federal, essa diversidade, ela se apresenta muito mais gritante. Por quê? Porque se convive junto, entremeado. Brasília é setorizada. Brasília é bonitinho demais, é um quadradinho todo ele, tudo organizado, né? E aí até a desorganização de Brasília, eles vão organizando em áreas periféricas mais distantes, mais afastadas, e isso esconde um pouco da realidade do que é o Distrito Federal, do que são as desigualdades sociais no Brasil dentro do Distrito Federal. E o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso. Então a gente realmente nem imagina o que existe no nosso país. O nosso país não é um país de primeiro mundo, nem perto, mas a gente, pelo menos nós estudamos no Sigma, a grande maioria de nós tem uma vivência como se fosse um país de primeiro mundo. A gente nunca teve que pensar no que a gente ia comer no dia seguinte. A gente nunca teve que pensar se a gente teria comida para o mês, né? E isso é um gigantesco privilégio. A gente poder estudar, e a grande maioria da gente só estuda, né? A gente pode dedicar a nossa vida para isso. Então, a gente vai ter essa responsabilidade maior, porque nós somos jovens e o futuro cabe a nós decidir, né? Mas a gente, por ter essa responsabilidade, muita gente está à mercê das nossas decisões, vai estar à mercê. Então a gente tem que ter essa consciência para poder ajudar, para poder não pensar só na gente, mas tentar ver o Brasil como uma grande, como um universo mesmo. Como professor é bom ouvir isso de vocês. Por quê? Porque a gente consegue ver que aquilo que a gente planta dentro de sala de aula, da necessidade de uma leitura mais profunda, não só aquilo que é passado aqui, de um olhar maior para a sociedade, não um olhar restrito dentro da nossa bolha. Isso mostra que vocês vão ter capacidade de lá na frente, dentro da universidade, depois como formados, continuar com esse olhar. O ruim é quando a gente bitola as pessoas, que por isso que a diversidade é importante. Eu gostei da sua risada, do bitolar as pessoas. Você falou bitola e é uma palavra que eu tenho uma piada interna com a Tá vendo? Bitolar. E aí as pessoas bitoladas são aquelas pessoas que pensam que a vida é só daquele jeito, só daquela forma. E aí vive dentro do seu nicho e não acredita que lá fora seja pior ou melhor. Então a gente precisa sair muito disso. Dentro de uma escola particular, não adianta. A escola de vocês é uma escola elitista porque, como você falou, existem diferenças
financeiras existem, mas nenhum de nós nunca teve que pensar se eu tenho comida até o final do mês, se eu tenho o almoço de amanhã. E aí isso dá para a gente um privilégio junto a uma sociedade que tem muitas desigualdades. E é bom saber que mesmo vocês fazendo parte dessa bolha fechada aqui dentro de uma situação financeira um pouco melhor, a gente consegue alcançar vocês com a ideia de que precisam ter um olhar mais amplo para a sociedade brasileira. Isso é uma missão de todos nós, né? Porque caso nós não lutemos contra isso, a gente só vai cristalizando essa estratificação da sociedade, né? Isso é um grande problema, que é sistemático no Brasil. E essa importância também, acho que esse é o suprassumo da importância da universidade, também ter esse contato com as outras classes e rompendo com essa estratificação. É complicadíssimo. Num sistema capitalista é difícil não estratificar. O problema é que a gente estratifica com um abismo muito grande dentro do país. O que a gente tem que buscar é diminuir esse abismo. E não estou dizendo que a gente tem que lutar para que aquelas pessoas que batalharam, que investiram, que são ricos, deixem de estar ricos. Eu não posso ter essa miserabilidade. Eu não posso ter essa base de pobreza tão grande. E eu tenho que buscar fazer com que esse abismo diminua, com oportunidade para esses daqui, para que a gente possa ter melhores condições de vida. A estratificação vai existir, mas ela não precisa ser tão grande como hoje, um abismo tão grande dos podres de pobre para os podres de ricos. Então a gente tem que diminuir essa estratificação. No capitalismo ela vai existir. E é histórico no Brasil também. E no Brasil, o chato do histórico do Brasil é essa diferença tão gigante. E a gente com tantos anos, a gente com tanto estudo, com tanta leitura, a gente continua vendo os privilégios para os pequenos grupos ainda. A história vai se repetindo, né? Isso é muito. A gente tem que romper, né? No Brasil, a gente tem que romper. Desde o primeiro dia desse país é esse o sistema, né? Desde o primeiro dia você tem claramente os opressores, os oprimidos, você tem uma hierarquia que não foi conquistada na violência, foi conquistada na dominação. E realmente... Você sabe que tem um estudo histórico que diz que... Um estudo histórico, é ótimo, mas é verdade. O estudo que diz que parte da violência que a gente tem hoje na sociedade é exatamente a partir desse processo de colonização, dessa opressão da minoria sobre a maioria, para poder essa minoria sempre estar privilegiada. Então, como a gente for ter no nosso país um histórico de opressão, isso é refletido até hoje na nossa sociedade. É fácil mudar? Não é fácil. Não é fácil, está muito enraizado. Tá, mas a gente tem que inclusive abrir esses espaços de conversa para a gente poder entender como funciona, para a gente, não adianta pegar e tampar, esconder e falar, não, nós somos um país de todo mundo, brasileiro é todo mundo bonzinho, a gente é muito recepcionista, a gente recebe as pessoas muito bem, a gente tem a fama de ser um povo muito ordeiro, que recebe bem, hospitaleiro. Na realidade, a gente tem um monte de problemas e que a gente tenta esconder com essa história de ter festas gigantescas, de ter carnaval, de ter o futebol, e todo mundo se dá muito bem. E a gente sabe que a coisa não é bem assim, não. Não é. E quando não foi assim, foi duramente reprimido, né? A gente, no Brasil não tem tantos exemplos de tentativa de revolução, mas tem algumas que foram sempre duramente reprimidas. Você tem a revolta dos malês lá na Bahia, que foi, assim, vários participantes condenados à pena de morte. Você sempre teve um histórico de... vocês estudaram um monte, né? Os emboabas no sul do Brasil. Foi. Tem um monte. Muita... Mas o Brasil é um povo... O brasileiro eu vejo que é um povo que por mais que o Brasil seja conhecido como um país mais unido, um país do povo, é difícil o povo inteiro se reunir por uma missão em comum. Eu acho que nunca teve um movimento desse estilo, como foi talvez na Revolução Francesa, na Revolução Russa, que não foi todo o povo, mas fez uma parcela muito grande. O Brasil, as revoltas sempre são muito particulares, são muito restritas. E eu acho que esse é um problema que a gente tem. A gente tem dificuldade de sair da inércia, de aceitar tudo que é imposto pra gente. A gente tem a dificuldade de mudar isso. E é uma coisa que eu vejo que dificilmente no Brasil a gente vai mudar, porque a gente está cada dia mais passivo. A gente está enfrentando vários problemas políticos e não tem movimento. Você tem muita reclamação, você tem muita gente nas redes sociais falando mal, mas você dificilmente tem uma pessoa que vai e começa a agir mesmo, sabe? E o voto com certeza é um movimento de ação, com certeza é um movimento de mudança,
mas eu acho que só o voto por si próprio ele não consegue definir os rumos da sociedade. A gente tem que dar um grito de liberdade, sabe? Olha, o grito de liberdade, a gente tinha que ter movimentos hoje cobrando mais dos nossos políticos em determinadas ações que eles votam, ou mesmo a gente buscar manifestações que cobrem deles mudanças na legislação ou novas leis que venham ao encontro da ansiedade do povo. Essa é a questão. Vamos pensar nos últimos anos, não estou dizendo por causa de pandemia não, vamos pegar ali do governo do Itamar, vamos pegar do novo governo do Bolsonaro. Cadê os movimentos lá na frente do Congresso? Cadê a representatividade da população brasileira cobrando dos nossos políticos a votação de determinadas emendas, determinados projetos? A gente está vivendo um momento muito parado. Eu entendo que ainda é resquícios da pandemia, entendo mesmo. Mas a gente perdeu muito da mobilidade nacional. A última grande mobilidade nacional, grande mesmo, que a gente viu, talvez tenha sido direta já. Era a campanha toda para a gente poder sair do período ditatorial, entrar novamente num período democrático. E olha só, fizemos o movimento todo das diretas já e a eleição foi indireta. E ali era muita gente na rua, vontade de votar novamente. Aí a outra eleição a gente vai eleger o Fernando Collor de Mello. E aí... Pois é. A gente vai... Gente, eu estou rindo mais da cara que os meninos fizeram. A gente elege Fernando Collor de Mello, aí ele vai ser cassado, vai vir o Itamar, depois é o FHC, depois o Lula, depois a Dilma. Aí a Dilma sai, entra lá o Temer e aí a gente chegou agora. É democrático, ponto. Mas grandes movimentos da sociedade, o máximo que a gente vai ver são oposições políticas e massa de manipulação desses partidos políticos para poder defender as suas ideias. A sociedade como um todo, é só a gente pensar assim, qual o último grande projeto que a gente apoiou dentro do nosso país? Projeto de mudança na Constituição, que seja uma emenda constitucional, que seja um projeto novo de lei, que seja um deles. Pois é. E vocês têm um nível de leitura muito bom. Então, quando eu pergunto isso para vocês param e ficam me olhando assim, não vem nada. Talvez as redes sociais tenham diminuído muito a ida para a rua. As pessoas hoje estão gritando nas redes sociais, mas as redes sociais nem sempre refletem na mídia e não chocam as pessoas do volume de gente que está reclamando ou que está levantando determinada bandeira. E as redes sociais não representam todo da população. Tem muita gente ainda, principalmente das parcelas mais pobres, que não tem acesso à internet, né? Então, eles... Ou que nem sabe olhar. Paulo Macedo, nem olha Instagram, eu leio jornal, ponto. Para eu saber o que está acontecendo no mundo. Mas rede social toma muito tempo. Vocês usam, né, redes sociais? Bastante. Vocês já pararam para pensar quanto tempo, quando você começa a entrar na rede social, pegar as informações, ver o que está acontecendo, quanto tempo vocês ficam na frente do celular? Você já se deparou para às vezes você olhar e ver que passou 1 hora e você nem viu? Uma? Pois é. 2. E aí isso me incomoda. E na verdade, Paulo, as redes sociais fizeram com que essa avidez pela pesquisa, pelo conhecimento político, se arrefecesse de forma histórica. Porque hoje as pessoas, na minha visão, têm muitos dogmas políticos e não procuram realmente tirar suas dúvidas, tirar suas próprias conclusões. Então a rede social traz esses sintomas e traz esses aspectos na sociedade que são muito, muito prejudiciais para a nossa democracia e para a nossa política de forma geral. Se a gente fizesse um podcast aqui, fazendo defesa de uma linha política, com todos os argumentos, a gente vai, estuda, pesquisa, a gente pode encantar as pessoas? Não estou te dizendo nem qual lado que a gente vai, não. De uma linha política. Pode. Se eu tiver o poder de oratória. Facilmente. Se eu tiver ênfase na minha palavra. Se eu pegar exemplos práticos do que eu acredito que tenha sido errado e dando ideias de como a gente pode fazer aquilo melhor, eu encanto pessoas.
Se essas pessoas não tiverem o estudo e o aprofundamento sobre aquele conteúdo, ela passa a repetir aquilo que está ouvindo eu falar? E se cada vez eu tiver um tema para falar 1 hora da saúde municipal, 1 hora da saúde estadual, 1 hora da saúde federal, a mesma coisa com educação, a mesma coisa com segurança, a mesma coisa com infraestrutura, a mesma coisa com questões sociais como um todo, eu vou criando uma massa de pessoas que vai repetir aquilo que eu falo. É como você falou, criei dogmas. E eu creio naquilo dali e acabou. Eu realmente pesquisei? Não. Vocês estudaram lá atrás discursos populistas. Muitos exemplos. Mas antes eram feitos em palanques, né? E o que é o palanque hoje? A rede social. Isso aqui. O podcast. O podcast pode ser um palanque. O microfone na rede social é um palanque. E aí a gente tem que tomar cuidado. A gente não vê podcast instigando as pessoas a falarem assim, ó, vamos ler tal coisa a respeito disso e disso. São 2 visões diferentes. Por exemplo, aqui tem um grupo de alunos que está tentando montar um comitê de Sigma Mundi para o ano que vem. Filosófico. Eles querem colocar os filósofos contemporâneos e os filósofos antigos dentro de uma mesma sala debatendo para poder ver qual a ideia de quem que perdurou, até quando perdurou e se cabe nos dias de hoje. Fantástico. Isso demanda estudo. Quem está afim de realmente estudar? Quem está afim de estudar as questões políticas? São os dogmas que você fala. Num país que eu não tenha letração, só preciso ter argumentação e uma lábia muito boa, que em bom português é oratória. Sim. Ainda bem que eu não tenho. Na sala de aula, o que eu faço? E olha como é fácil induzir a pessoa. Eu começo a contar uma historinha para vocês, vou contando e faço uma pergunta, induzindo você a me responder aquilo que está errado. Para quê? Para eu falar não e passar a mão no rosto. Realmente. Para a gente só achar graça e quebrar o ritmo da aula, concorda? Sim. Agora você imagina que eu ali em 5 minutos fui fazendo uma linha de raciocínio com vocês, levei vocês a pensarem o errado, e olha que vocês têm base de informação muito boa. Quando eu falo não, aí vocês fazem, é mesmo, gente, a gente foi estúpido. Quantos de vocês não falam isso dentro de sala? Nossa. Porque o Paulo induziu a gente a pensar do jeito que ele quis, para poder a gente dar uma resposta só para poder ele falar que a gente está errado. A diferença é que o meu é conteúdo. Eu vou corrigir, você vai fazer a anotação no seu caderno, aquilo vai fixar, e lá na universidade, ou para entrar na universidade, que se chama vestibular, você vai simplesmente relembrar. É uma estratégia minha. Na hora da prova, tem aluno que está fazendo prova e ri. Gente, está igualzinho, ele falou dentro de sala. E lembrou. Olha que fantástico. Você sempre teve essa estratégia, Paulo? Você foi moldando isso com o tempo? Eu não sei te dizer se foi sempre, mas eu sempre dei aula muito perguntando para os meus alunos, induzindo o meu aluno a me responder. E aí, quando o aluno não lembra, eu tento trazer para exemplos do nosso cotidiano. E aí eu paro para, às vezes, um filme, mesmo sendo hollywoodiano, mesmo não contando a história da forma como realmente é a história, muito na visão norte-americana, eu falo, lembra que a gente viu, vou te dar um exemplo, a gente está começando a ver ali a Segunda Guerra Mundial, e eu pergunto para vocês por que o Japão entrou na guerra, né? Aí eu pergunto para vocês, onde começa o processo, e a gente volta lá na metade do século XIX, e eu brinco e falo que os Estados Unidos bateu na porta, e aí você vai ter um ataque norte-americano, que é a diplomacia do canhão. Aí tem aluno que fica me olhando e faz, eu nunca estudei isso. Eu falo, você já assistiu o filme O Último Samurai? Conta um pouco sobre esse bombardeio, sobre essa briga com os Estados Unidos. E o Último Samurai é quem? É um norte-americano, né? Tom Cruise. Aí a gente vai achar graça. Pronto, o menino para, olha e faz, gente, é mesmo, a gente já estudou isso lá atrás. Agora eu lembrei da diplomacia do canhão. Foi mesmo. E vai fazendo essas associações. Que aí vou trazendo um aluno mais próximo de algo que ele gosta. Quando vocês começam a contar o filme dentro de sala, que vai embora 30 segundos, 1 minuto da aula, que aí a gente começa, aí eu espero até voltar. O aluno que está disperso, ele faz assim, estão falando do quê? Que agora deu aquele burburinho, né? Aí você desperta o aluno, que até ele, não, deixa eu prestar atenção que a próxima eu não quero ficar fora. Não quero ficar fora do próximo comentário. Mas isso é muito reflexo do que eu vivi dentro de sala. Muito. Até matemática é legal dar aula assim. Com certeza você aproximar a matéria do aluno
Provavelmente é o melhor método. Eu falo muito de filosofia porque eu gosto de estudar, mas eu vejo isso muito com a filosofia, porque ela está em basicamente toda a cultura pop que a gente consome, tem alguma coisa, sabe? Existe uma série chamada Rick and Morty, uma animação que fala sobre ficção científica, é sobre o vô de um garoto que ele é um baita cientista e é uma série que fala muito sobre o niilismo, fala sobre assuntos assim muito filosóficos. Cada episódio tem um tema e as pessoas não percebem até que alguém abra os olhos, sabe? E as pessoas geralmente falam, mas esse conteúdo é chato, filosofia é chato. Mas as pessoas consomem isso de um jeito que elas não sabem que é filosofia e adoram. É porque elas não conseguiram assimilar isso no cotidiano delas. E você faz isso muito bem, eu acho, de dar esses exemplos de arte, né? Porque a arte aproxima muito a gente de qualquer coisa que quiser. Quem acha que a arte não tem a filosofia por trás é bobo. Com certeza. Quem com certeza montou uma enquete, quem com certeza montou um roteiro, tem um objetivo por trás. E muitas vezes a gente assiste, eu dou um exemplo quando eu falo dos Estados Unidos se transformando na potência belicista mundial, que eu falo assim, gente, vocês prestaram atenção no filme do Homem de Ferro? Ele inicia o filme fazendo uma crítica ferrenha à indústria belicista norte-americana. O aluno faz assim, vi nada disso. Aquilo é ficção, professor. Eu falo, pois é. Por que existe o Homem de Ferro? Porque ele foi atacado. Pelo míssil que ele produziu. Ponto. As indústrias Starks. Onde ele foi atacado? No Oriente Médio, por grupos do Oriente Médio. E ele é a indústria bélica norte-americana. E aí, quem é que atacou ele? O próprio material produzido por ele. Só que ninguém presta atenção nisso no começo do filme. Então existe uma crítica à indústria belicista norte-americana, porque lá dentro dos Estados Unidos existe uma quantidade de dinheiro gasto com essas indústrias bélicas que tira muitas vezes de outras áreas. Então a própria estrutura dos Estados Unidos critica o dinheiro gasto com a atividade belicista lá dentro do país. E às vezes passa batido por a gente. Às vezes não, né? Muitas vezes. A grande maioria das vezes. E é como você falou, a gente precisa ter o conhecimento filosófico para poder entender que tudo, música tem filosofia por trás, as apresentações culturais que nós temos, as festas culturais, religiosas, tem todo um porquê filosófico por trás. É fácil? Não é. Exige muito conhecimento prévio. Leitura. E hoje o povo não quer ler, não. Fonezinho novinho, podcast. Quando a gente começa a ler, né, e a se instruir, passa a pensar sobre pautas filosóficas ou pautas históricas, a gente começa a ver o mundo de uma forma mais profunda. E muitas vezes isso incomoda até a nós mesmos, porque às vezes a gente só quer assistir um filme, a gente só quer assistir Homem de Ferro e tá lá vendo o contexto histórico, contexto geopolítico, fala, meu Deus do céu, eu não consigo mais. A gente não vê mais o filme naquela inocência. Exatamente, nada mais é tão superficial como era. Eu acho que deve ser dessa forma, porque tudo que nós consumimos nos transmite uma mensagem. E nós temos que ter a ciência de que mensagem é essa, interpretar essa mensagem e julgar se ela é realmente boa ou ruim. Então isso é muito importante. Volta a assistir os desenhos. Exatamente. Volta aqueles desenhos que você assistiu quando você era criança. Assiste agora com esse pensamento filosófico para você ver um negócio. Como muda? Muda e muito a visão. Inclusive o Alessandro, isso também toca nessa questão, né? O professor de biologia deu uma aula para a gente sobre a indústria do tabaco, né? E mostrou como a mídia influencia nisso tudo. E a gente vai abrindo os olhos para isso e vai percebendo que tudo é uma trama de várias intenções, de vários significados. Você sabe com que mais se gasta dinheiro na saúde pública no Brasil? Propaganda? Não. Acidentes provocados por álcool. Na saúde pública, as pessoas que são atendidas nos hospitais por causa de acidentes provocados por álcool é muito grande. Muito, muito, muito grande. Álcool é uma droga social, tanto que é permitida. Se faz propaganda de álcool? Muito. Hoje na TV aberta, durante o horário que crianças estão assistindo televisão, não pode. Mas tenta puxar um pouco aí das propagandas de cerveja no nosso país.
Homens bonitos, mulheres bonitas, e quando você bebe é sempre numa festa, numa alegria danada, não tem problema nenhum. É na praia. É na praia, numa boa balada, todo mundo curtindo, todo mundo sorrindo, e a bebida não tem ninguém alcoolizado, não tem ninguém passando mal, como se aquilo dali fosse muito bom sempre. Tem ninguém depressivo, não tem ninguém com problema, não tem ninguém com nada. Tem um porquê. A indústria do tabaco, quando se podia fazer propaganda no Brasil, eram artistas globais, pessoas muito bonitas e pessoas muito bem-sucedidas. Então era charmoso você fumar, você como um executivo. Então assim a pessoa fazia, nossa, eu vou fumar porque eu vou ser daquele jeito. Tristeza. Horrível. Horrível. Ainda bem que proibiram. Mesmo assim ainda mata muita gente. Infelizmente não tende a acabar, né? Não. Esse mercado é muito forte. Mas tanto que o professor, o Alessandro, até mostrou uma propaganda do Hollywood, né? Que era um cigarro. E era uma das propagandas realmente... Esportista. Propaganda do Hollywood, você tá andando, você voava de asa delta. Era uma pessoa no jet ski, aí tinha um surfista dando um baita de um pulo com a Hollywood, prancha, o sucesso. Pois é, aí o cara é muito manipulável. Dentro d'água, né? Nem faz sentido. Não faz sentido nenhum. E é um esportista que sai de lá, mas nós tínhamos mesmo. Cigarro é uma propaganda forte. A propaganda é a alma do negócio. Não tem jeito. Principalmente, não só no sistema que a gente está, né? Porque todos os sistemas acho que tem que usar propaganda um pouco para convencer a população. O próprio socialismo usou bastante na Rússia, mas na nossa sociedade hoje em dia tudo é propaganda. Eu fiz CEOs no Sigma Mundi e para quem não sabe, é um comitê que visa desenvolver mais a habilidade do empreendedorismo, né, de tudo relacionado a ele. E eles enfatizaram bastante que às vezes o seu produto não é melhor do que o seu concorrente, mas se a sua propaganda for melhor, você pode vender muito mais. O diferencial não está necessariamente no concreto. Exemplos, né? Melhor a gente não dar exemplos não, porque senão a gente pode expor a marca alheia e a gente é processado. Comunicação é tudo, né? Inclusive o Sigma Mundi é um dos projetos que estimulam, assim, como em seu cerne, a comunicação, né? E inclusive você é um dos idealizadores do Sigma Mundi. Queria que você contasse um pouco qual é a história do projeto, como ele começou. Se você teve alguma inspiração em outro projeto. Não tive inspiração não, era professor e um ex-aluno do Sigma, chamado Emiliano Amorim. Ele continua fazendo simulações pelo Brasil afora, ele é dono hoje da International Negócio. Emiliano saiu do Sigma, aluno do Sigma, fez Relações Internacionais, depois fez História também, mas fez Relações Internacionais e lá na UNB ele participou de uma simulação chamada AMUN. O AMUN existe até hoje, é uma simulação para alunos universitários, no modelo ONU, igual o que a gente faz dentro do Sigma. Ele veio ao Sigma em 2001 e falou assim, existe esse modelo que as universidades nos Estados Unidos já adotam e fazem com os seus alunos. Eu ia abrir aqui o celular, mas não vou não. Falar nisso, a gente está no 70º ano do HMUN. De Harvard. Para alunos secundaristas, 70 anos. Nossa. A gente tem 21 anos de Sigma Mundi. Então, quando a gente começou a fazer, Harvard já fazia 50 anos. E Yale já fazia, Yale está indo para o seu 47º, 48º ano. Então, já tinha mais de 25 anos que Yale fazia. Então, a gente tem as universidades dos Estados Unidos com um olhar assim, eu preciso colocar o aluno como ser protagonista para as discussões das questões mundiais. Porque senão ele vai sair daqui da escola aprendendo só estar sentado ali, olhando o quadro e eu cuspindo matéria nele. E ele anotando matéria. Na hora que eu precisar que ele seja protagonista, ele aprendeu isso aonde? Ele não aprendeu. Alguns poucos vão se destacar, porque é nato da pessoa, mas muito mais gente poderia ter esse papel se a gente tivesse estimulado desde cedo. E aí, com essa visão, quando a gente começa a ler sobre como é esse processo, porque não adianta você só trazer a ideia. O Emiliano trouxe a ideia, a gente comprou a ideia, a gente pesquisou, na época o coordenador de geografia era o Washington Cândido. O Washington falou, eu dividi o 3º ano com ele, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer, sem problema nenhum. E aí lá foi a gente sentar um pouco, ler um pouco, para poder ver realmente qual era o objetivo daquele dali. E aí a gente foi buscar esse objetivo
entendeu e foi aprimorando com o passar do tempo. Gente, não liga não que isso aqui é uma escola. Os meninos estão preocupados ali, e aí são criancinhas passando, mostrando toda a sua potência vocal. E aí a gente teve o início do Sigma Mundi, com entre 200 e 250 alunos. A gente já nasceu grande. Não nasceu tão pequenininho não. Aquelas placas que vocês têm de madeira, que vocês viram no Sigma Mundi, foram feitas 250 para o primeiro Sigma Mundi. O primeiro para o segundo. Acho que o primeiro foi papel e o segundo foram aquelas plaquinhas. Então não nasceu tão pequeno. A escola sempre foi muito grande. O aluno, sedento por ser um ser atuante e sair dessa inércia, como vocês falaram, aí a gente tem muita gente querendo fazer. Dá para a gente abraçar todo mundo? Não dá mesmo. Até porque aí a gente perde a dimensão do projeto. Seria muito bom se os 1.000 inscritos para o Sigma Mundi a gente tivesse condições de fazer os 1.000 alunos participando. Quem participou esse ano viu o tamanho que foi o Sigma Mundi. A gente planejou ele para 600 alunos, 550 e poucos alunos fizeram, 50 alunos desistiram no processo. Então a gente tem aí um projeto que foi ganhando corpo. Saímos do modelo que era internacional, viemos para modelos que envolvam as questões nacionais, então o Supremo Tribunal no Brasil, a Câmara, o Senado, questões históricas, reviver o momento histórico, fazer com que o aluno busque uma outra solução para um problema. Então, por exemplo, esse ano a gente teve um histórico que era a crise dos mísseis em Cuba. Se repetiu o que foi decidido em Cuba? Não. Os alunos procuraram outro caminho. A gente teve um histórico de Vargas, que mataram gente que não morreu, trouxeram até Mussolini no Brasil. Então os alunos buscaram uma saída para uma questão que eles foram lendo, falaram assim, se a gente seguir os padrões do que tinham, não vai ter graça. Vamos fazer com que as pessoas aí tiraram o presidente, mataram o outro que ia ser presidente, teve que fazer uma nova eleição, e quando você reconfigura toda a estrutura política do país, não dá para repetir a mesma coisa. Então você tinha que buscar novas ideias políticas para o Brasil na década de 1940. Olha que negócio fantástico, interessante, curioso, fazendo com que só participa da discussão quem aprofundou o seu estudo. Então e veio o CEO e o jornalismo. Então você abre um leque de possibilidades para o aluno ser protagonista nas áreas que ele tem interesse. Os alunos das exatas normalmente enveredam para fazer as Olimpíadas. O pessoal da física, da química vai para o YPT, não sei se vocês conhecem o YPT, é um projeto que existe na Unicamp, acho que é na Unicamp, e os alunos eles recebem um leque de experiências que eles têm que desenvolver, filmar, saber explicar todo o processo físico, e eles vão para uma concorrência nacional. E você tem tanto nacional quanto internacional. Então o pessoal das exatas tem muito onde enveredar. As humanas ficaram meio assim. E aí o Sigma Mundi veio para poder também complementar isso aí. Só que aí hoje você tem um Sigma Mundi colocando esse aluno de humanidades, esse aluno da área de leitura, esse aluno da área do português, da área em destaque, e aí o pessoal das exatas fazem assim, mas alguns de exatas vêm fazer Sigma Mundi, tá? Até porque eu tenho um pessoal de exatas que fala assim, sou muito bom em exatas, mas eu não sou bom em conversar. Eu quero me desafiar para poder aprender a falar, me colocar, me posicionar. Mas aí o pessoal de exatas hoje reclama que não tem essa oportunidade, e a gente vai buscando os equilíbrios dentro da escola. Vai buscando. Vai conseguindo. É realmente impressionante como o Sigma Mundi é um projeto cativante. Eu participei esse ano, fui da crise dos mísseis também, como o Paulo citou. E o interessante do Sigma Mundi é que ele trabalha com várias valências das capacidades humanas, e o aluno extrovertido está simplesmente no melhor momento da vida dele, em cima daquele palco, e o introvertido se dispõe a se desafiar, e quando ele consegue, ele percebe que ele é capaz de desenvolver as capacidades de comunicação, de oratória, e isso é muito importante para o nosso mercado hoje, né? Como a gente falou da indústria do tabaco, por exemplo, tudo hoje é comunicação. E o Sigma Mundi é muito importante, não só por isso, mas acredito que seja um dos principais pontos que destaquem esse projeto.
A escola sabe disso, a escola entende isso, tanto que a gente está aí há 21 anos desenvolvendo projetos. E a gente foi crescendo, aumentando, saindo de 6 comitês para 10 comitês, para 12 comitês, para 16 comitês esse ano, e a escola abraçando, dando para a gente a possibilidade de desenvolver o trabalho com vocês e tendo o resultado que a gente tem. O resultado não é um resultado de excelência, porque aqui ninguém foi eleito o melhor delegado. Ninguém aqui foi mais do que ninguém. A nossa visão é muito pedagógica. Num primeiro momento, eu sei que lá fora o mercado vai te exigir para você poder, mais ou menos o que é o CEO, ser o melhor. Mas por enquanto a gente tem que te mostrar a sua capacidade, como que você pode se desenvolver, para aí sim você sair daqui com as ferramentas necessárias para você se destacar no meio universitário e depois no seu trabalho, no ramo que você escolher fazer. Então, por isso que a gente não tem essa questão de quem é o melhor no Sigma Mundi, todos são excelentes. Até porque, como você disse, Daniel, se eu sou extrovertido, o Sigma Mundi para mim é um palco. Se eu sou introvertido, o Sigma Mundi para mim é um senhor desafio. E como é que eu consigo mensurar quem foi melhor? Aquele que não consegue falar dentro de sala de aula para perguntar alguma coisa, ele pergunta para o colega de lado, para o colega fazer a pergunta, ele acabou subindo num palco, ele acabou vindo na frente, ele acabou discursando, debatendo, ou o aluno que já é hiper extrovertido, que chegou lá e desempenhou um papel fantástico. Qual deles é o melhor? Seria uma avaliação injusta. E muito. Às vezes você conseguiu falar todas as sessões muito, e aquela pessoa que era hiper introvertida, ele conseguiu falar 2 vezes na sexta, uma vez na sexta à noite, 3 vezes no sábado de manhã, e ele ajudou na proposta de resolução e fez defesa na frente de todo mundo. Como é que eu falo que essa pessoa não foi excelente como aquele outro que falou 20 vezes? Então, por isso que a gente não faz um Sigma Mundi dando menções de quem foi melhor. Não é o papel da escola nesse momento. O papel na escola nesse momento é estimular as habilidades de vocês e ajudar vocês a descobrirem novas habilidades, se desafiando, buscando sair da inércia de estar escondidinho ali, sempre na minha zona de conforto. E a gente vai buscando mecanismos para isso. O projeto Peppa Pig é fantástico. O pessoal que quer laboratório, será que eu quero mesmo? Vocês viram o digestório agora da Peppa Pig? Eu não estou participando. Foi o digestório? Mas creio que foi. O primeiro foi. O circulatório? O circulatório vai ser agora. O circulatório é agora. O primeiro foi excretório, não foi não? É que juntou, parece. Juntou? Sistemas que perdeu Então, mas aí você tem gente que fala assim, eu quero. Quando chega lá que vê, faz assim, eu não quero mais não. Já parou para pensar se eu descubro que eu não quero não já lá dentro da universidade? Tem gente que fala, Deus me livre, quando chega lá faz, gente, agora eu estou vendo, nossa, que legal é isso aqui então, que é um intestino fino, delgado, isso que é um esôfago. A pessoa se encanta e faz, nossa, eu quero mexer com isso. A gente tem que criar esses leques de possibilidades dentro da escola. E esses projetos, eu acho que o melhor deles é que eles são muito ativos, é o aluno fazendo, o professor pode dar uma direção, mas o aluno efetivamente que vive no Sigma Mundi vai ter que pesquisar a história do país, que vai ter que formular uma proposta vai ter que formular um documento de posição oficial, que vai ter que defender... Não dá para colar, né? Não dá. Eu tive que fazer no 9º ano, eu fiz CEOs no 3º, mas no 9º ano eu fiz o CPC-JC, que era um comitê que a gente lidava com cyberterrorismo, né? E eu tive que fazer uma carta sobre a posição do Irã em relação ao cyberterrorismo. Não existia na internet em português, então eu tive que ir atrás, eu tive que traduzir, foi um processo assim difícil. E no final das contas a recompensa foi muito grande, sabe? Porque eu vi, cara, eu sou capaz. Eu saí do Sigma Mundi me conhecendo muito mais. Eu saí do Sigma Mundi sabendo como eu lidava sob pressão. E foi um processo que eu soube, tipo assim, eu que fiz isso aqui. Você só tomou um susto quando chegou no CEO, né? A pressão. O CEO foi difícil. Eu não fui muito bem no CEO, eu fui demitido 2 vezes, eu fui recontratado. Ninguém é demitido, gente. Eles foram realocados para a ACT. Mas foi um processo muito legal, assim, de você tentar vender alguma coisa para o outro, que na nossa sociedade é uma coisa chave, né? É uma coisa muito... na sociedade capitalista muito presente. Até na socialista, eu acho que você, às vezes, vendeu uma ideia, sabe? Você sempre... É um processo... A gente está numa sociedade em que existe um processo constante de venda. Não necessariamente a gente vende por dinheiro,
Mas quando a gente está tentando persuadir alguém, a gente está tentando vender uma ideia, quando a gente está tentando, sei lá, convencer alguém de alguma coisa, também, sabe? Mas no CEOs eu tive que vender, e vender é um processo difícil. Vender para um amigo é fácil, o amigo está lá, ele quer te ajudar, ele quer que você ganhe, mas vender para quem você não conhece... Desconhecidos, né? Nossa, mostrar que seu produto é bom, convencer. É uma das coisas mais difíceis que eu fiz nesse ano e foi muito legal, porque é um desafio que eu não teria se não fosse o Sigma Mundi, né? E eu me conheci bem mais, eu soube... Não faz muita propaganda não, porque só tem 30 vagas todo ano, tá? Venham, Pois gente, é. participem do CEO. E os CEOs esse ano foram 118 Inscritos. inscritos. Foi um negócio assim absurdo e foi muito legal. O pessoal de lá é muito, muito competente. Assim, eu nunca tinha visto tanta gente trabalhando ao mesmo tempo e cada um querendo ganhar. Tinha uma competitividade muito forte ali, porque o CEOs é o único comitê que realmente você faz não uma ordem, mas você tem um vencedor e um vice. Então tá todo mundo querendo ganhar. E ali o pessoal mexe tava... com dinheiro, mexe com finança, mexe com Ah, audiovisual finança, também. Eu tenho que procurar saber quanto foi o resultado do CEO, que eu ainda não procurei. Mas foi, assim, é um projeto sensacional. Realmente sensacional. Eu fico triste que a pandemia tenha tirado 2 anos presenciais de mim, porque eu queria fazer 3 vezes o CEO, de tanto que esse projeto me mexeu comigo, sabe? Eu me conheci mas muito. Mas a proposta é não deixar o primeiro ano participar. Tinha um garoto só do primeiro ano. E ele era bom, hein? E assim, porque mexe muito com o emocional. Como você falou, é um desafio constante toda hora. E aí quando você é relocado, se você não tiver claro que aquele relocar faz parte de um processo de crescimento, você trava. A primeira prova, que foi a prova da festa junina, quem fez o projeto sabe que na abertura a gente fez 2 barraquinhas de festa junina, era uma competição. Na hora que alocaram as pessoas, bastante gente ali teve, não crise, mas as pessoas travaram ali. O povo chorou. Teve gente chorando. Teve umas 6, 7 mas pessoas. eu avisei. E foi um esforço absurdo ali. A semana inteira todo mundo vendo patrocínio, todo mundo fazendo decoração, sabe? Todo mundo trabalhando, e você ser realocado depois de se esforçar tanto, foi assim, aconteceu comigo. Foi difícil de aceitar, mas o mais difícil foi levantar para continuar, porque a gente teve 10 minutos, 20 minutos ali e continuou o projeto. Então tem que ir embora. Tem que ir embora. Eu falo que volta para a próxima prova enxugando as lágrimas e fazendo. Não dá tempo. Não dá para se acostumar no chão. É um mercado louco. É um mercado louco. É muito rápido. Nossa, mas foi um projeto fantástico. Eu Sigma faria Mundi em geral, né? É tudo muito frenético, é tudo muito agitado, muito rápido, mas no final é tudo muito gratificante, né? E no domingo todo mundo morto. A ressaca do Sigma Mundi é real e ela é pesada. E assim, como um projeto, uma dimensão como essa, e esse não é o único projeto grande do Sigma, como é que você faz para conciliar a administração de tantos projetos, da matéria, das salas de aula, das provas? Como é que cabe tanta coisa, tanta informação na sua cabeça? Não é só o Paulo Macedo. Eu tenho por trás de mim uma equipe diretiva do Centro Educacional Sigma. Os diretores de unidade têm que apoiar, e eles apoiam. Eu tenho a parte de coordenação pedagógica, que hoje é na figura da Liliane, com o auxílio da Alessandra Turra. Então, que a gente senta, conversa, discute, vão me dar o suporte. Eu tenho um grupo de professores muito grande, amplo, principalmente na cadeira de humanidades, professores de geografia, de história, de filosofia, que vão dar o suporte para a gente poder conseguir fazer Sigma Mundi. E ele não é planejado em poucos dias. O Sigma Mundi do ano que vem tem que ser planejado no segundo semestre desse ano. Então, a gente, quando vai para o segundo semestre, já vai com a aprovação de uma direção pedagógica do Sigma, se o Sigma Mundi vai acontecer, como que ele vai acontecer, para a gente poder começar a fazer o planejamento. Os comitês são decididos esse ano para 2023. Tanto que vocês estão escrevendo, os meninos estão escrevendo. Paulo, a gente já está mandando. Eu falei, eu preciso ver, tem que mandar para mim. Para eu poder fechar a ideia do comitê filosófico. Então, existe toda uma estrutura que a gente tem, toda ela, para a gente conseguir fechar o que é o Sigma Mundi. Então, não é só na cabeça do Paulo Macedo, mas o Paulo Macedo tem o privilégio de
de depois que a gente vai montando as etapas, pronto, passou, o Paulo Macedo vai lembrar de tudo. E aí fica fácil para mim. A gente tem a Expo Brasil, a gente fez já todo o planejamento da Expo Brasil para ela poder acontecer lá em agosto. Então eu sei tudo já sentado. Feira Medieval, quando for no final do ano, desse ano, eu sento com os professores de História para a gente poder ver como é que vai ser a Feira Medieval. Quando começar o ano que vem, já começar a coisa engatilhada. Então, dentro da escola existe uma organização por trás. Os bastidores da escola não chega para vocês. Então é assim, caramba, isso aqui é muito grande, é um gigante se movendo e parece que sai de uma hora para outra. Não, existem muitas reuniões, existe muita discussão, existe muito entendimento pedagógico para a coisa poder sair. Então, por que eu entro dentro de sala de aula, pego o cartaz do Sigma Mundi e explico no cartaz do Sigma Mundi cada um dos comitês, porque aquilo foi discutido, aquilo foi debatido, eu sei qual é o objetivo dele para poder apresentar para vocês. E aí onde a gente vem, é a hora de encantar, é a hora do quê? Da propaganda. Tanto que eu falo, o diretor de Sigma Mundi tem que fazer um parágrafo explicativo do seu comitê para encantar o aluno. Eu dentro de sala de aula, quando falar quais são, eu vou falar e fazer a propaganda de todos eles, porque para mim como professor é importante que o aluno se ache dentro de um desses comitês e aquilo encante ele para poder tentar fazer o projeto, exatamente para dar a oportunidade dele sair do casulo dele. E é um trabalho de propaganda muito bem feito, porque eu lembro no dia que prenderam um cartaz ali, eu entrei na sala, todo mundo discutindo qual comitê ia fazer, o pessoal falando, eu quero fazer o histórico, meus amigos, a maioria fez história. E eu lembro muita gente falando que quero fazer a crise dos mísseis. Eu queria fazer a crise dos mísseis, né? Só que eu não tinha sido sorteado em nenhum do Sigma Mundi. No primeiro que eu fiz no nono ano, eu fui sorteado na segunda chamada. Falei, o CEOs é legal e eu vou depender mais de mim do que da sorte. Eu vou fazer a entrevista. Eu fiz e foi provavelmente o maior acerto desse ano. Foi, assim, realmente muito, muito legal. Eu faria de novo incontáveis vezes. E é um projeto que, sinceramente, só elogios. E a volta, o retorno para a gente é vocês quererem um dia ser diretor. Tanto que de 42 diretores, 36 são ex-alunos do Sigma, no Sigma Mundi desse ano. Então a gente tem os diretores querendo voltar a ser os diretores do CEO, ex-alunos do Sigma. Sim. Diretores da imprensa, quase todos são ex-alunos do Sigma. Então é o aluno, a gente deu para ele a oportunidade de fazer, dele descobrir, e um dia ele quer voltar para dar essa oportunidade para que outros façam. Isso é bem interessante. E é livre e espontânea vontade, então é porque realmente tocou a pessoa aquele projeto. Eu estou considerando essa possibilidade, se possível. Eu também. Vai dar certo. Temos mais dúvidas, gente? Assim, fora o Sigma Mundi, né? Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Como é o gerenciamento das informações dentro de sala de aula? Eu acho que isso é uma dúvida que a gente tem em relação a qualquer professor. Porque são muitos conteúdos, são muitas unidades, muitos alunos e muitas informações a serem armazenadas. Né? Olha Como só, que isso funciona? De um ano para o outro a gente faz um planejamento pedagógico. Então ninguém começou o ano sem ter feito um planejamento. Então os professores do sexto ano sentam, a gente recebe o calendário do ano e a gente planeja semana a semana. A gente faz uma previsão do trabalho, como que ele vai fluir de semana a semana. No meio do caminho a gente coloca uma outra semana de intervalo, normalmente período de prova, onde a gente perde algumas aulas a mais, e principalmente no fundamental, para você poder fazer esses ajustes. E aí você vai acompanhando. Os professores, dentro desse planejamento geral, vão pensar cada um a sua aula. Nós três damos aula para o sexto ano de geografia. A sua aula é diferente da sua, que é diferente da minha. Mas a gente vai ter que dar o mesmo conteúdo, concorda? Sim. Então, cada um vai buscar as estratégias para poder encantar as suas turmas. E mais legal de tudo, você tem 5 turmas, e eu tenho 5 turmas. Nossas turmas são iguais? Não, talvez a estratégia para um não funcione para o outro, aí é da habilidade do professor. Mas o planejamento prévio, ele foi todo feito no ano anterior. Quando começa o ano, todo mundo tem um planejamento que foi estabelecido para aquilo. Então, é como eu disse, é uma roda de planejamento constante. Você revisita esse planejamento. Então, por exemplo, a gente começou o ano, o resultado de vocês na prova discursiva não foi bom. Eu tive que dar uma freada no conteúdo para a gente voltar a pegar ritmo.
porque a gente começou muito rápido e o aluno estava descompassado com o nosso ritmo. E aí o resultado não foi bom. O que a gente faz? Dá uma freada. Agora que vocês voltaram a pegar o ritmo, a gente vai ter que dar uma acelerada novamente. Então, até esse revisitar do planejamento é constante mesmo. E assim, o aluno chega e faz: Paulo, como é que você sabe a continuidade do conteúdo? A gente planeja a aula. Com o passar do tempo, diminui aquela necessidade de eu ter um caderninho com ponto a ponto, até por causa dos anos. Mas todo final de semana, obrigatoriamente, eu revejo o conteúdo. Eu tenho noção mais ou menos onde está de todas as turmas, tanto que eu entro dentro de sala de aula e falo: vamos, a gente parou em tal canto, vamos embora? Como é que eu sei a continuidade daquilo? Eu tenho que ter feito um planejamento de aula. Eu só não trago para a sala de aula. Como eu disse, antigamente eu trazia. O passar do tempo vai dando para a gente essa habilidade. E aí, mas eu não é assim, eu chego aqui e fico: ai, o que eu vou dar para o meu aluno? Por que eu sei a sequência do tem que ser dado? Porque eu preparei a aula. Não dá para eu chegar aqui e ficar esperando. Gente, agora, vem o que depois? Vamos abrir o livro para a gente ver qual é a sequência que tem no livro? Eu já vi a sequência do livro. Eu já abri o livro na minha casa. Eu já folheei, eu sei que o livro é digital, mas a gente folheou o livro. Eu fui revendo, fui relembrando alguns pontos. Vamos pegar o último conteúdo que a gente viu dos Estados Unidos. Como é que o Paulo Macedo lembra a sequência dos presidentes norte-americanos? Tive que planejar antes, preparar antes. Então, é constante a preparação da aula por parte dos professores de vocês. Não é só do Paulo Macedo. Então, é um trabalho que vai além da sala de aula. Se tornou mais fácil com o passar do tempo? Com certeza. No começo da minha vida profissional era mais difícil porque eu ficava mais nervoso. E a ideia de que eu não posso errar na frente dos alunos. Hoje, eu erro, o aluno faz: professor, você escreveu errado. Eu falo: como é que escreve então? E pronto, eu falo: vamos, gente, passa um traço, conserta aí. Se nem eu sei, nem vocês sabem, a gente escreve, coloca uma interrogação e pede para perguntar para o Jota. Não é? É. E aí você descobre que você não é dono da verdade absoluta, que o aluno às vezes pode contribuir com as informações que ele tem, e que isso não é vergonha nenhuma. Todos nós podemos errar. A diferença: eu erro, a gente conserta. Vocês errarem na prova, a gente risca e tira a nota. Pois é, tá pior pra gente, hein? Para vocês não tá bom, não. Vejo um desequilíbrio aí. Não, mas tem nada não. Eu já passei por isso. E superei, dou aula hoje. Todos nós vamos superar. Uma pergunta honesta, assim, você dá a mesma aula, você tem o mesmo planejamento para várias turmas, então você provavelmente dá a mesma aula várias vezes. Você cansa alguma hora do conteúdo ou você acha que, assim, como você faz o que você gosta, é um processo muito mais fácil? No começo era difícil. Quando eu vim para o Sigma, eu vim de uma escola pequena, em 2000. E eu vim de uma escola pequena que eu tinha 2 quintas, 2 sextas, 2 sétimas, 1 oitava, 2 primeiros, 2 segundos, 1 terceiro. Eu dava aula de quinta ao terceiro ano numa escola só. Vim para o Sigma. De repente eu caí no terceiro ano do Sigma. 15 turmas. Nossa! Aí eu dei a primeira aula, a segunda aula do dia, na terceira aula do dia eu falei: gente, eu não acredito que eu vou ter que dar isso de novo não. Pelo Mas amor de 13 vezes. Pelo amor de Deus. Aí eu achava estranho repetir a mesma aula, como você falou. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a aula não era igual. A pergunta que eu faço para vocês, vamos pegar início da matéria: por que existiu a Segunda Guerra Mundial? Eu pergunto no começo da Segunda Guerra, em todas as turmas. As respostas são as mesmas nas turmas? Não. A brincadeira que algum fala na hora de responder é a mesma? Não. Isso faz com que as explicações passem a surgir a partir daquela resposta que a turma dá. Então não sai a aula idêntica. Às vezes no seu caderno a observação fica muito próxima de uma para outra, porque são os pontos importantes que a gente tem que fazer. Mas aí você aprende que cada sala é uma plateia nova. Cada sala. Você vai fazer o mesmo teatro, que é a aula que você vai dar, mas com uma plateia diferente e as reações serão diferentes. E aí isso é estimulante. Entendi. Então é justamente a diversidade, a imprevisibilidade da resposta dos alunos que faz com que a aula seja um processo. Agora, se eu chegasse aqui e só copiasse matéria no quarto, devia ser muito chato. Pois é. A pessoa passar 2 anos de pandemia, está na hora, né? A pessoa passar 2 anos de pandemia sem passar um slide
Paulo Macedo não passou nenhum slide. Nossa. Nenhum. Eu dava aula em casa, conversando com a câmera, os meninos do outro lado lá, e eu mandava, e tinha pai que achava um barato, porque em casa, pais passaram a assistir aula, né, com os filhos. Porque muitas vezes estava ali num trabalho também online, ainda não era a hora do pai entrar para as reuniões dele, nem a mãe. Cansei de mãe chegar falando, professor, minha mãe está com uma dúvida aqui, ela está com vergonha de perguntar, mas os pais, olha lá, os meninos ali achando barato, os pais assistiam a aula, e aí tinha uma mãe que fazia assim, professor, eu adoro quando você fala, anota, porque eu em casa ditava e os meninos em casa anotavam, a maior parte deles, não vou dizer que 100%. Mas boa parte deles anotavam, igual vocês fazem hoje. Quando eu vou explicar a matéria, eu falo, bora, anota, aveste, anota aí. Aí vocês, bora, bolinha, tracinho. E aí vocês vão anotando. E esse é um modelo que você achou que, na minha opinião, é excelente para manter o foco dos alunos, porque você perdeu ali um momento, você fica assim, gente, ele está ditando o quê? Onde é que está? Aí eu paro, olho e falo assim, eu vou repetir, vamos, se acha, bora. Vamos. Deve ser engraçado perceber, né? Como vocês já passaram várias turmas pelo senhor, você já percebe o tipo de aluno, o que ele está fazendo, o que ele precisa. O mais legal de tudo é o aluno jogar dentro de sala, porque hoje, eu sei que tem muita gente que se estressa quanto a isso. Eu levo na brincadeira. Até porque se eu for me estressar, você vai se estressar em todas as aulas. Então você está explicando a matéria, está vendo, e aí está o coleguinha assim, você lá, ele explicando. E vocês quando jogam, vocês têm um problema de tique na boca, né? E aí a língua vai vindo assim, porque tem que pular, e aí pula, aí você faz, fulano, desliga, você está atrapalhando o outro e a mim. Então assim, você vê, você percebe, o aluno pega o celular, gente, aprende, por favor, pega o celular, manda mensagem aqui, faz isso aqui não, ó. Você está vendo que eu estou olhando para baixo, mas o professor está lá explicando e você está aqui assim, ó. Você está mexendo no celular, a gente sabe, e o pior é quando você fala, fulano, guarda o celular, não estou mexendo nele não. É bem legal, essa parte eu olho e faço, tá bom, eu que me enganei, tá certo. Não criar briga, né? Só fala, então guarda o que você está fazendo, presta atenção no tio, vai. Aí por que você fala tio, Paulo? Porque a situação é uma situação de infantilidade. Por isso que quando eu falo, presta atenção no tio, quem que vocês chamavam de tio? 6º ano, 7º ano, a gente está no 3º ano. Se eu estou parando uma aula para chamar a atenção do aluno no 3º ano, que é pré-universitário, porque ele está atrapalhando o meio de uma explicação, é retornar à 6ª série, ao 5º, 6º, 7º ano. Por isso que eu falo, guarda e presta atenção no tio agora. A gente leva na brincadeira, mas esse é o intuito. Quando você fala tio, é exatamente rebaixar a relação que a gente tem. Entendi. Que é uma relação assim, ó, o tio vai ter que estar chamando a atenção de você na 3ª série. E é horrível. Vocês hão de convir comigo que ouvir um sapo de um professor na 3ª série é muito ruim. O professor chegar e chamar a atenção de vocês no 3º ano e falar assim, ó, vocês estão sendo isso, vocês estão fazendo isso, dá vontade de você falar assim, caramba gente, nem meu pai mais fica me dando esse sabão. E a gente está aqui levando bronca de uma pessoa que a gente deveria estar estudando. É ruim. É ruim para quem fala e é ruim para quem escuta. De fato. Muito. Mas faz parte, porque tem hora que a gente perde o foco. Por isso que eu falo. Começou a aula, comecei a falar, começo da aula vocês estão em pé, vocês estão conversando, eu peço para sentar, a chamada tem barulho ainda, acabou a chamada que eu falo, abre o caderno, vou começar a ditar, aí é hora de parar. Tem que parar. É hora da gente focar. A gente já ficou 5, 6, 7 minutos desatento. A chamada normalmente leva os 5 primeiros minutos, até eu entrar dentro de sala, vocês sentarem, a gente fazer a chamada, abrir o caderno, foi embora 5 minutos. Então me restou 40. Por que só 40, Paulo, não 45? Porque os outros 5 a gente vai rir durante a aula. É hora de quebrar o ritmo para poder a gente dar aquela despertada. E aí é a hora que surge um comentário do colega, uma pergunta do colega. Ninguém passa 40 minutos o tempo todo na explicação do conteúdo. Aí é hora de anotar. Aí você tem que quebrar a explicação, anota, porque senão fica muito longo. Não vou escrever no quadro porque eu não gosto, minha letra é feia. Isso são estratégias. Cabe em todas as aulas? Talvez se eu desse aula de exatas não fosse desse jeito. E eu gosto. Eu adoro matemática, é bom demais. Menos log.
Tá, faz sentido. Menos log. Log é interessante. Não. Log é interessante a mesma proporcionalidade de mol para química. Não. Aí eu preciso discordar, Paulo. Tá vendo? Não sei. Um mol de arroz alimenta o mundo. Alimenta. Tá vendo? É. Aí, então, para que você tem mol de medida? De fato. É uma grandiosidade que você olha e faz assim. Pra quê? Química é uma matéria pela qual não tem muita afeição. É realmente. bom, é bom. É só começar a cozinhar que você vai ver como é bom aqui. Cozinhar um mal de arroz demora o quê? Demora o tempo do universo. Na realidade, E olha professores de química é brincadeira, por favor, Por favor. porque amam química, por favor, é brincadeira, tá? Mesmo. Mas culinária é química pura, Culinária, química e... não. aplicada. Não gosto de cozinhar pensando na matéria de química, mas eu concordo. Tem muita relação. Aí, se você passar a estudar química pensando na culinária, pode ser que você goste mais da química. É uma boa tática. Ou gosto Eu menos também da- não gostava de química, não. Até que fui fazer geografia e tinha 2 semestres de química, com laboratório. Geografia tem tudo também. Geografia tem Sim. física, tem matemática. Mas aí é legal, você vai em contra o porquê da química. Como é que eu explico a acidez do solo se eu não sei química? Como é que eu explico correção de um solo ácido usando uma base se eu não sei química? Eu tenho que saber o mínimo necessário de química. Como é que eu explico formação de estalactite, estalagmite, cloreto de sódio, que nada mais é do que rocha sedimentar, se eu não sei nada de química? Como é que a gente fala em fertilização, em pulverização, sem entender nada de química e de biologia? Não tem como. O aluno chega dentro de sala e pergunta assim, por que a floresta amazônica é heterogênea? E aí, se eu não sei nada de biologia, como é que eu explico isso para ele? Por que as arvorezinhas são todas muito altas, Paulo? E se cair uma árvore ali, por que não fica só a relva? Aí você tem que saber a explicação que vocês veem em biologia, que é assim, a sementezinha que está ali vai aproveitar e germinar, porque abriu uma brecha na floresta. Ela vai fazer o que primeiro? Garantir o meu espaço ao sol. Se eu garantir meu espaço ao sol, eu vou ter como me alimentar. Porque a planta precisa do que mesmo? Luz. Ótimo. Aí primeiro ela cresce. Um tarugo desse finurinho, depois ela vai virar uma árvore enorme. Aí isso tudo a gente tem que saber para explicar geografia em algumas áreas da geografia. É bem legal. Como é que explica população, todas aquelas tabelas, se você não entende nada de matemática? De fato. Escala também. Escala é fuso bom horário. demais. Fuso horário a gente dá aula, mas hoje tem celular, é só pegar e abrir e ver. Que horas são em tal canto do mundo. Mas tem que saber calcular para na hora que não tiver esse Vestibular negócio. não tem. Vestibular não tem. E é isso. E a geografia é legal que ela pega um pouquinho de tudo, né? Eu acho que literalmente toda matéria que a gente estuda na escola tem alguma coisa na geografia. Permeia a geografia. Realmente. Agora é só ver a pergunta que o Caio mandou e a gente quiser. Certo. Tá. Qual é a pergunta? A pergunta do cara é qual a melhor viagem? Ih, essa aqui dá pra render Qual a melhor viagem? 1h30? Aí, tá. Qual a melhor viagem? Não, tá, mas eu E vou... outras perguntas também mais genéricas. Não, mas a gente vai fazendo. Deixa eu Vamos ver as lá. perguntas. A melhor viagem Não, calma, deixa eu é aquela que está no seu ano. Não, rapidinho, deixa eu só... Eu tenho que Mas de falar verdade, o microfone é pra assim. captar a pergunta aqui, rapidinho. Ah tá, o microfone vai captar a pergunta. Não, mas as perguntas do povo, só o Caio que mandou? Aí eu não sei. É essa a Não, eu pergunta? mando então. Então, a pergunta que foi feita pelo Caio foi a seguinte: qual é a melhor viagem que normalmente o Sigma realiza as viagens de campo com a cadeira de humanidades? Aí o Paulo vai responder aqui pra gente. É difícil. É difícil dizer qual é a melhor viagem. Se você chegar hoje para o 6º ano, que foi para Paracatu, e perguntar se ele gostou da viagem, eu tenho alguns relatos de alunos que chegaram e falaram assim, tinha que ter uma dessa todo mês. Todo mês. Porque qual é a referência que ele tem? Essa. Aí quando você vai para o 7º ano, ele vai para a cidade de Goiás. Na cidade de Goiás tem uma outra pegada diferente da de Paracatu e eles têm um pouco mais de autonomia. Então a gente faz uma atividade que a gente não está tão em cima dos meninos. Ele tem um pouco mais de autonomia, a gente tem todo um trabalho que é desenvolvido lá dentro. Aí o menino faz assim, foi muito melhor. Vou para Diamantina. Alguns de vocês foram para Diamantina. Aí já são 5 dias.
longe de casa. Aí você vai ver um leque de atividades gigantesco, desde a parte da geografia física até a parte cultural, onde você tem bens imateriais, como, por exemplo, a produção do queijo, os queijos típicos de Diamantina, da região do Cerro, que é um bem material dentro do nosso país. Aí você vai explicar isso, o menino vai bem logo. Aí ele fala assim, nossa, aí a gente vai na casa de Juscelina, a gente vê a parte histórica, vê os ciclos, a gente vai batear no rio, o menino achando que vai achar ali ouro ou diamante, e ele está com a bateia, e ele acabou de ver um garimpeiro achar um diamante, porque o garimpeiro pega o diamante, joga lá no meio e mostra para o menino como é que acha, e mostra onde está o diamante. Os meninos vão tudo pro cordinho achando que vão achar, e aí ele volta de lá assim, nossa. Aí 9º ano a gente vai para Paraty, São Paulo. Aí São Paulo, aí você vai fazer a parte de Angra dos Reis, você vai fazer ali a parte da usina atômica, e aí você vê o menino assim encantado, nossa, Angra é uma das poucas usinas do mundo, usina atômica, que você tem área de visitação, olha que legal. E aí os meninos vão ver, aí vem para o ensino médio. O ensino médio, a autonomia de vocês é muito maior, muito. Vocês não tiveram oportunidade, mas eu falo que Terra Ronca é a mais simples de todas as saídas e para mim é uma das mais impactantes. É um final de semana num complexo de cavernas, onde a melhor pousada é muito simples, onde você vai almoçar com um prato na mão na casa de um mateiro, onde o tucano vê você comendo e você tem que ficar escondendo do tucano para ele poder não comer, aí você faz, mas o tucano é selvagem? Mas ele quer comer seu prato ali, ele está acostumado, sabe que ninguém vai matar ele, então ele se aproxima, é muito, aí você olha e faz assim, é uma vivência que o aluno não tem, é andar no mato, é sentar na casa do mateiro, é almoçar junto com o mateiro contando a história da região para vocês, então é impressionante. Aí vem o segundo ano você tem cidades históricas, você tem a possibilidade de biologia marinha, e vem Chapada Diamantina. Se eu falo que a gente fecha com chave de ouro. Chapada Diamantina, o aluno quando fecha o 3º ano fala assim, eu fiz todas, mas essa, aí é porque é a melhor? Não, é porque ele está maduro o suficiente para entender um monte de situações socioeconômicas, culturais, na 3ª série, que ele talvez tivesse visto lá em Paracatu, mas ele não tinha essa noção, que ele viu lá na cidade de Goiás, mas ele não tinha essa noção. Então ele pega e tem já um cabedal de conhecimento e de leitura do meio, que ele fala assim, caramba, que viagem. Vamos para as internacionais. Simulação, fantástico. Para mim, um dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Essa é a viagem. Você queria saber qual é? É essa. De todas. É barato? Não é. Temos oportunidade de muitos de nós? Não, não temos. Não, mas é assim, é você vivenciar aquilo que eu dou de aula no 3º ano. É você contar a história, mostrar para o aluno. Você já parou para pensar você chegar na Praia de Omara? Nossa. Praia de Omara é onde foi uma das descidas dos barcos, desembarque da Normandia. E você está na falésia, no paredão aqui em cima, contando a história, como eles chegaram, como que os alemães receberam eles. Você vê as casas matas até hoje, você vê os bunkers que estão lá até hoje, ainda tem os 3 canhões nas casas matas. Para quem não está conseguindo associar, naquela primeira cena do resgate do soldado Ryan, é essa praia que o Paulo está falando. Pronto. Só que aí a gente vai para lá e vê ao vivo. Mas só para esclarecer que não tem os tiros, né, na chegada da viagem. Se quiser a gente pode levar uns fogos de artifício. Não pode não, o pessoal está dormindo de manhã cedinho lá. E aí você vai vivenciar aquilo, você vai fazer o caminho dos aliados, você vai conhecer. Você já parou para pensar, você colocar a mão sobre Little Boy? Nossa. Little Boy é a bomba atômica de Hiroshima. Foram feitas 50 cápsulas. No Museu de Guerra em Londres, no Museu de Guerra que tem em Londres, que tem da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando você sobe para o andar da Segunda Guerra Mundial, você se depara com uma cápsula idêntica de Little Boy, que eram 50, eles usaram só umas, outras foram espalhadas. E como ela é aço, deixavam, agora com a Covid eu não sei,
Mas a primeira coisa que todo aluno que passa lá, ou talvez todo mundo que entenda um pouco do que é o conflito, põe a mão. E como é um ambiente que está no ar-condicionado, qual é a sensação que você sente quando você põe a mão no aço, no ar-condicionado? Gelado. Chega a dar aquele negócio na espinha. E aí junta as duas coisas. Você vê aquilo dali como símbolo da morte de quase 200 mil pessoas no piscar de olhos. Estando frio, você pondo a mão, você faz, nossa, senti um negócio, Paulo. Eu faço, eu sei. Eu não vou falar para a pessoa que é o frio, mas dá uma sensação ruim. Então você vai chegar em Auschwitz, você vai ver não sei se vocês já assistiram, a lista de Schindler. Sim. Pronto, você vai na fábrica de Schindler, a fábrica que deu origem ao filme, que tirou um monte de judeu do Auschwitz, fica a 15 quilômetros da Cracóvia. A Cracóvia é uma cidadezinha desse tamanho, e é lá na Cracóvia que você tinha a fábrica. Então, quando Schindler tirava as pessoas do campo de concentração, era porque eles chegavam ali para dali ir para Auschwitz. O que se fazia em Auschwitz? Se morria. Então, quando tirava, aí você passa a associar essas coisas e mostra isso para os alunos. Você fala, olha só, a pessoa era tirada aqui. Se Schindler conseguisse levar ele para a fábrica, ele não ia para Auschwitz. Ele não ia morrer. Aí você olha e faz assim, nossa, porque a gente acha que é bem distante, que é longe. Não, é ali do lado. Então, essa viagem dos aliados na Segunda Guerra Mundial, ela é impactante. Ir ao Monte Castelo, ver onde os brasileiros lutaram, ver o cemitério dos brasileiros, o nome é muito, mas todas as saídas nacionais, elas têm a sua importância e elas impactam significativamente. Só que a dos aliados é contar boa parte da aula que a gente dá lá, em loco, vendo. É muito doido. É muito doido. Eu imagino o impacto que seja, porque realmente é uma história muito melancólica da Segunda Guerra. E é recente. Tem muito Palpável. Vou mostrar um negocinho. Tem muito resquício histórico ainda, né? Então, cadê? Deixa eu achar meus militares. Olha o que aconteceu nesse final de semana. Vou deixar vocês dois. Vocês querem ver o que é? Ó. Isso aqui são as fotos dos militares, não dá para o pessoal que está em casa ver, mas deixa eu ver se eu mostro o que aconteceu nesse final de semana, domingo. Eu mandei para o Zé Augusto. O Zé Augusto, eu municio ele, deixa eu pegar o do Zé para vocês poderem ver. Não sei nem se a gente pode falar o nome da pessoa, mas olha só. Olha o que a gente tem aqui, ó. Olha a data. É uma nota de falecimento do último paraibano que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui, ele morreu no dia 11/6, aos 99 anos. E ele é o último paraibano que a gente tem. Ele era da Força Expedicionária Brasileira. Acho que não tem problema não. Um dos nossos últimos heróis ainda vivos, que é o senhor Braulio dos Santos Pinto. Aí eles estão assim, são centenários ou próximos de serem centenários. Ainda tem alguns vivos. Aí eu faço parte do grupo que mantém viva a lembrança da FEB, e eles postam, toda vez que um deles descansa, aí eles vão e colocam armas em luto e mandam no grupo qual deles que veio a falecer. Faltam poucos. E a gente nem lembra que eles ainda estão aí. Então quando eu vou lá, eu mando foto no grupo, vou mostrando os locais, é bem interessante. E são muitos militares ou ex-militares. E aí eles ainda fazem muita reverência à força do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a importância nossa na guerra. E que a gente não dá esse valor todo. Não, mas lá em Pistoia, todo ano tem desfile cantando o hino brasileiro com bandeirinha e tudo. Na Segunda Guerra, o Brasil, principalmente na Itália, teve uma participação bem... Assim, a gente devia se orgulhar, realmente. Mas muitas vezes a gente não honra a memória do nosso país, infelizmente. Essa falta de memória me incomoda no Brasil. Tanto que quando a gente tem um pouco de memória, que é isso que impressiona vocês. Paulo, como é que você lembra das coisas? A gente tinha que ter memória. Mas memória a gente tem que praticar. E praticar é assim, é ler e se cobrar, lembrar daquilo que você leu.
Isso é gerar memória. Então não é ler por ler, é ler e me cobrar que eu tenho que lembrar daquilo. E você vai desenvolvendo essa capacidade. Você vai lembrando naturalmente, né, com o passar do tempo. Porque você mesmo fala, gente, eu li isso, espera aí que eu li, daqui a pouco você se lembra, daqui a pouco você lê com mais atenção, porque você lá na frente quer se lembrar. Aí começa a vir com maior fluidez, naturalidade. Vem. E aí pronto, aí você foi treinando sua mente a se lembrar daquilo que você estudou, do que você leu. Agora, se eu só ler, se eu pegasse aqui, a gente estivesse conversando, eu lendo outra coisa, a gente conversando, eu lendo outra coisa, eu não vou saber nem o que eu conversei com vocês, nem vou lembrar o que eu li. Leitura é concentração, para você poder estar memorizando e depois se cobrar. E eu posso falar um negócio? Contar para alguém. Isso sim. Aí isso ajuda muito também, né? Na função de professor, isso ajuda muito com que você mantenha o conteúdo sempre em mente e sempre na ponta da língua para transmitir isso para o aluno, né? Ensinar também faz com que nós aprendamos muito mais rápido. Você revisa e você se cobra, porque você tem uma responsabilidade com aquele conteúdo, então é realmente muito mais intenso. E aí a gente vem de volta para dentro da escola. O que a escola faz já há alguns anos? Aquela tutoria em pares. Isso. É vocês vindo pedindo uma sala para ensinar os seus colegas. Aí o aluno que tem o domínio do conteúdo, por que ele vem? Porque ele quer saber, na hora de explicar, se ele tem realmente o domínio. E se ele travar em alguma hora, ele faz, gente, eu não lembro disso, espera aí, deixa eu estudar aqui rapidinho. Como ele tem facilidade, ele olha e faz, lembrei, ele vai para o quadro e explica, sabe quando é que ele vai errar de novo? Não vai. Ele vai lembrar porque ele explicou e estudou. Tem mais alguma? Não mais uma. Eu acho que essa aqui finaliza depois. Certo. Diz que é para finalizar. Deixa eu fazer essa. Paulo Macedo, por que você é tão bonito? Porque a lente está ajudando. Mas essa aí veio de Deus, sua beleza é incontestável. Gente, não tem mais formativa na terceira série. Devo concordar. Ah, mas eu vou fazer a viagem de Chapada Diamantina daqui entendi. a Exatamente, Daqui Paulo. a 20 dias. Eu quero ter uma relação boa com o Eu Paulo, também, então. com os privilégios. Vamos lá. Nenhuma, acordar cedo. E pra gente fechar aqui, pra gente fazer uma última pergunta, pra terminar num clima mais divertido, eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso editor Ramu para você. O nosso editor Felipe Ramu, ele também contribui bastante com nossos roteiros. E a pergunta seria: qual a sua melhor história de sala de aula? Eu sei que é muito difícil você escolher uma entre tantas, mas você deve ter algumas na cabeça. Tem uma que eu não posso mais contar, não. E você tem parentes aqui que foram meus alunos? Eles são bem mais antigos? Não tantos. Não tantos? Um saiu agora. Um é de 2019, outro de 2016. Não, se fosse um pouco. Tem uma história. Eu dava aula de geografia física, né? A frente que eu dava em terceiro ano era a frente de geografia geral e do Brasil. E aí, quando eu ia dar aula sobre estrutura geológica, a gente começa com formação do universo. O aluno já pegava o casaco, começava a dobrar e fazia, não, de novo não. A gente viu isso no fundamental, a gente viu isso no primeiro ano, no segundo ano, eu vou dormir. Aí eu dizia, presta atenção, que no final eu provo que a mulher veio do rabo do cachorro. Eu não posso mais contar essa história. Ela é muito misógina. Então hoje, politicamente, não é correto. Desrespeita mesmo. Mas era um tempo que as coisas eram mais bagunçadas no nosso país. Né? Até mesmo dentro da escola. Aí, até um dia que um grupo de meninas me chamou e falou, Paulo, me senti ofendido. Eu falei, pois eu vou pedir desculpa dentro de sala. E aí eu pedi desculpa dentro de sala e falei, pronto, nunca mais eu conto. Porque enquanto ninguém me procurou para falar que se sentia agredido com aquela brincadeira, que esse é o mal, eu já falei isso dentro de sala. A gente tem que aprender a ouvir. Às vezes a gente repete uma brincadeira 1 ano, 2 anos, 3 anos com o mesmo amigo e não sabe o tanto que aquilo faz mal para ele. E às vezes quando ele chega para a gente faz assim, poxa, não faz mais não, que não tá legal, a gente faz, frescura sua, desde bobagem, sempre fizemos, vamos continuar fazendo. A pessoa já te alertou que aquilo não faz bem. Foi o que aconteceu comigo. Um grupo de alunas chegou e falou, professor, a gente não gostou não, de verdade. Eu sei que é uma brincadeira e tudo mais, mas assim, não condiz com a realidade, mas a gente não gostou. Eu falei, não se preocupe, na outra aula eu pedi desculpas, já que eu contei a história, elas me procuraram, elas aceitaram a desculpa e a partir dali eu não contei mais.
Porque eu falei, a vida toda contei, era engraçado e ninguém se sentiu ofendido. Quando chegou no momento que magoou alguém, que feriu alguém, que a pessoa se sentiu desrespeitada pela história, aí eu tenho que parar e falar, chega. Não. Então, eram só as mudanças que tem dentro da sociedade. Então, era algo que eu trazia desde a época de faculdade, levava muito na brincadeira, e aí, até o momento que alguém falou que não dava certo. Então, as histórias, como outras histórias que talvez a gente conte, quantas são as piadas que não já se contou de tanta gente dentro do Brasil, piada de escravidão, piada de loira, piada de negro, piada de mulheres, e que hoje, de gordo, de careca, não me afeta, tá? Mas assim, tem gente que fica, que se sente afetado e se sente diminuído. E se algum colega de vocês, numa dessas brincadeiras, falar assim, poxa, eu não gosto disso não, para e pensa. Se a pessoa está dizendo que não gosta, algum mal está fazendo para ela. Por que eu tenho que repetir? Então tinha essa história, tá, Ramon? Era engraçada, até a hora que você para e ouve da pessoa assim, ó, me afetou. E aí você, opa, aí você vai rever a história como você contava, você fala, olha, elas têm razão. E é hora de parar, tá? Mas são muitas as histórias. Eu tenho uma que eu amarrei uma professora de cabeça para baixo numa árvore, bem ali. Essa eu posso contar. Com consentimento ou não? Ela tinha quebrado uma cartela de 30 horas na minha cabeça no ano anterior. Tá, justo. Então, no final da semana cultural, eu vinha passando ali, ela pegou uma cartela de ovos que sobrou da gincana e vapo na minha cabeça. Toda. O Paulo Macedo saiu daqui puro ovo, de cima e embaixo. Eu dizia, eu vou te matar, velho. Aí ela correu e se escondeu atrás do diretor da escola. Eu falei, vingança é um prato que se come frio. Aí no ano seguinte, eu lacei ela. A diretora da unidade da Asa Sul é a Natália. A Natália tem 1,5 m, é professora de química. Eu acho que vocês já viram a Natália. Quem desamarrou ela foi a Natália. Essa professora que você amarrou, por acaso, era de geografia? Não, professora de química, Denise Chacon. Véia, beijão pra você. Professora hoje de química do Colégio Militar de Brasília. Então, assim, a Denise deve lembrar muito dessa história, porque eu amarrei ela bem ali no pátio, no meio da gincana da terceira série. Gente de Deus. Eu imagino todo mundo passando por ela. Não, eu amarrei ela atrás de uma árvore. Aí foram encerrar a árvore depois, eu não sei porquê. Maldade. A Natália e a Alessandra Turra, quem teve aula de física. Quem desamarrou a Denise foi Natália e a Alessandra Turra. As duas. E elas faziam, Paulo, ajuda. Eu dizia, ajudo nada. Vai ficar aí pendurada. Eu tinha foto, mas aí deu um probleminha. O dono da escola soube e aí ficou bravo. E aí eu levei uma bronca feia. E aí eu tive que pedir para apagar as fotos tudo, porque era comprovando o crime, né? Mas o Alan, que foi funcionário da TI do Sigma, era quem bateu as fotos para mim, para poder. Eu ia colocar no descanso de tela dos computadores de toda a escola. Gente, eu já fui muito irresponsável. As pessoas que me seguraram dentro do Sigma, que acreditaram que um dia eu ia ser mais responsável, muito obrigado, tá? Mas eu era muito menino. Muito! Não é pouco, não. Eu já fui coordenador do Anjos do Sigma. E uma vez a gente chegou de viagem, de uma saída, eu e Denise Chacon, a Natália, que também ia, e aí a gente fez uma guerrinha de tinta, eu fiz com os alunos. Tinha uma brincadeira para fazer com tinta guache, e os meninos, aí quando as criancinhas tinham acabado a brincadeira, a Denise chegou e fez assim, tio Paulo, ajoelha aqui rapidinho, Paulo, para ver um negócio aqui, não. Ajoelha, eu ajoelhei, ela fez, corre gente, agora pode passar a mãozinha no tio Paulo. Eu cheguei aqui todo de tinta. Uma tela de mãozinha no meu corpo todo. Quando a gente parou os ônibus ali, que eu vinha descendo, chegou a secretária do professor Ronaldo, o antigo diretor e proprietário do Sigma. O professor Ronaldo pediu para você dar um pulo lá. Eu olhei e disse, e agora, velho? E agora? Ela fez, vamos lá. A gente fez a reunião com os meninos, deu o fechamento da saída. Ele sabia disso, aí quando saí, que eu entrei na sala dele, ele fez, tá tudo bem, Paulo Macedo? Eu dizia, essa louca, ó, que é a professora que eu amarrei de cabeça para baixo, mas eu já tinha amarrado ela. Eu dizia, essa doida, não tinha o que fazer, pegou as criancinhas e me fez isso aqui.
Você vai para casa agora, não é? Eu falo, tenho que ir, né, professor? Porque não posso sair nem para tomar um suco ali fora. Aí ele só queria saber se a saída tinha ido muito bem e tudo. Então tem muita história dentro do Sigma. Muita. Que daria um podcast de uma tarde inteira contando cada uma delas. Mas tem muitas mesmo. Tem outras. O André, orientador do 9º ano, foi meu aluno. Sério? Caraca. E ele depilou o peito antes de ir para Porto Seguro. Numa mesa de professores. E eu entrei dentro de sala de aula e fiz, o que é isso? Só como é o nome? As meninas que estão assistindo me ajudam. Mas tem um nome de uma cera que tinha uma maquininha que esquentava. Esqueci. Aqui nessa sala. Meninos, assim, só tem meninos, eu não sei se algum deles depilou. Depirrou. Com depirrou. Realmente. Vocês não sabem nem o que é, mas as meninas que estão assistindo sabem. Eu vi. Hoje ele é orientador, mas ele era aluno. Quebrando as regras, quebrando os limites. Vamos até o limite para ver se dá certo. Guarda tudo, senão você sai de sala. E aí os meninos, tem que tirar o resto. Eles, gente, tá queimando. Eu dizia, vai ficar queimando, vai sair de sala. Vai ficar aí. É desse jeito. Então tem muita história. Muita. Cada ano. Esse ano já tem história. Ah, que bom. Né? E em viagem pedagógica, o que você deve ter de história é brincadeira também. Tem algumas que são engraçadas. Algumas, muitas mesmo. Não, e viagem pedagógica é o lugar perfeito para fazer história. Eu fiz a viagem de Diamantina e a de Paraty. Eu lembro de todos os dias de todas as viagens. Eu não lembro de outro período da minha vida com tanta clareza que nem eu lembro dessas viagens. O de Diamantina é bom, né? A gente Nossa, brigando para ainda ver quem mais quer fazer que- o queijo. Quem quer espremer o queijo, eu dizia para os meninos, fica tudo sentado, o tio que vai espremer. Peguei um queijo de 3 anos, você lembra? Eu lembro. A gente cortou, o cara fez, professor, esse daqui tem 3 anos. Isso custou uma fortuna, R$3.000 um queijinho desse. Eu dizia, eu não vou abrir porque os meninos não comem. Eu falei, comem sim, eles vão comer. Se o senhor cortar, o homem não foi e cortou o queijo de R$3.000. Ele cobrou depois? Não. Ele disse, eu corto, eles comem, come. Eu falei para os meninos, come esse que é mais forte, come esse. Aí os meninos, tio, esse daqui é muito forte. Aí esse outro era melhor. E todos eles com um funguinho. Que a gente viu no laboratório. No laboratório não, no microscópio. Eu levei o microscópio da escola e os meninos olhavam os bichinhos mexendo. E a gente comeu o queijo. Era melhor o queijo antes de ver no microscópio. Né? Depois que a gente viu, ninguém quis comer mais. Não, eu comi, era exótico. Então tem muita história legal. Tem muita coisa, como você falou. Nas viagens, servem também para quebrar alguns paradigmas. Eu tive aluno que comeu queijo lá pela primeira vez na vida. Nossa. Porque nunca tinha comido queijo, mas aí está no meio do movimento. Imagina, 7 amigos aqui. 6 comem, só você não. Os colegas fazem, come logo, deixa coisa. O menino nunca comeu queijo, mas aí ele faz. Né? Como é que eu vou falar para os meus colegas se eu não como queijo? Ainda mais no 8º ano, que a gente ainda não está bem firmado no que a gente acredita. Tem que se que provar ainda. A gente ainda tem que se provar. Aí um menino põe na... Nossa, é gostoso, eu nunca tinha comido. Aí o pai deve agradecer quando chega em casa, né? Porque ele comeu queijo. O ruim é descobrir que tem... Fungo. Não, intolerância à lactose. O ruim é descobrir isso ali. O problema é descobrir no ônibus. No Na ônibus, fazenda tá tudo bem. Na fazenda ainda tinha um cantinho lá. Mas tinha, por exemplo, na última vez que a gente foi para Diamantina, que vocês foram, a diretora... Não, acho que a gente foi em 2018. Pois 2019. mas a Carol foi a loira, que era coordenadora do... Que era diretora daqui? Daqui. E aí chegou lá, os meninos estavam lá, foi a Carol, foi uma outra professora de uma outra escola em Brasília para poder ver o projeto. E elas nunca... E aí eu mostrando para os meninos como é que tirava leite, eu peguei a vaca que estava amarrada, eu falei para os meninos, quem quer pegar aqui e ordenhar? E aí fez aquela fila diminuindo. Aí a Carol, vem Carol, ela, não. Eu falei, vem. Você não vai dizer não na frente dos meninos. Pronto. Ela, Paulo, você não vai fazer isso. Gente, a Carol está com vergonha. E aí os meninos, que isso, tia Carol? A gente foi e ela teve que ir. Nunca tinha pego no ubro de uma vaca. Ubro, para quem não sabe, são as tetas. E aí nunca tinha pego no ubro, ela nunca tinha pego. Ela, Paulo, pronto nada, você vai ordenhar. E ela fazia assim, não saía. Eu dizia, Carol, de cima para baixo. Até que ela conseguiu tirar o leite para poder sair de lá. Ela dizia assim, eu não acredito. E aí o pessoal filmou, bateu foto para mandar para a família dela, que ela pegou na teta da vaca
nas viagens de Diamantina de vocês. Olha que legal. Muito bom. Mas tem um monte de aluno que nunca pegou. Teve aluno que pegava e dizia: tio, é mole. É mole. É quentinho. Eu dizia: é. Bem legal, porque você pega não pega no ubro em cima, pega na teta mesmo, né? E aí aquela fila de menino. Então são muitas histórias que marcam, por isso que você lembra tanto. Porque são momentos que você vai biribiri em Diamantina, naquele gramado gigante. Aí você fala assim: o que tem no gramado? Jogamos bola, brincamos de pique-pega, pulamos corda. E por que o aluno lembra? Sei lá. É simplesmente você, depois do almoço, ficar 2 horas brincando com os meninos ali. E o menino lembra de biribiri e fala assim: Paulo, quanto tempo a gente ficou jogando? Para ele foi uma eternidade de tempo. E foi uma brincadeira para poder dar o horário, baixar a comida, para a gente poder ir na cachoeira. Sim. Enorme. As cachoeiras também proporcionam experiências maravilhosas. O frio ali é brincadeira. O gelo, mas todo mundo quer entrar. Não, ninguém quer entrar, mas entra um, o outro fala: eu vou entrar. Aí começa a chamar o pessoal. Todo mundo. Zero toalhas na história. Aquele frio. Mas é tão frio que quando você sai tá mais A frio. viagem para Diamantina é quarta-feira. É? Nossa. É bom. Você deve ter, sim, muita responsabilidade na viagem, porque você está saindo com um monte de menino. Os pais devem cobrar bastante coisa. A nossa ida tem a parte da brincadeira, mas tem a parte da tensão também. É tenso. É tenso andar dentro da cidade quando tem muita gente. Um menino entra num lugar... Virou no bequinho, então é assim, é o tempo todo. Paulo Macedo normalmente vai ali atrás, o aluno pergunta: por que você vai ali atrás, Paulo? Porque você vai ter uma visão mais ampla. Então, se o menino entrou no beco, eu já entro atrás. Meu filho, você está indo aonde? Não era para vir aqui? Não, meu filho, volta, segue o fluxo, segue. Nossa. Mas eles obedecem. Normalmente o aluno, você explica tudo que vai ser feito, como que vai ser feito, aí você inicia o trabalho, eles obedecem. Mas tem atenção, a gente sabe que são as coisas mais preciosas que os pais têm, são vocês. Sim. É o bem mais precioso que ele tem, e eles entregam na nossa mão, confiando no trabalho que vai ser feito. E a gente tenta fazer o melhor possível. Tanto que o grupo de professores que vai é um grupo de professores que eu acredito que vai me ajudar sempre. E a escola, a escola aprova o grupo de professores que vai. Não estou dizendo que só esses seriam capazes. Com toda certeza, talvez todos os professores que tivessem interesse seriam, mas existe a questão da saída de campo, que elas foram montadas numa época que era cadeira de geografia, não eram humanidades. Então as saídas de campo foram montadas muito no olhar geográfico da coisa. Por isso que vai muita gente da geografia, por causa dessa visão geográfica, do direcionamento geográfico do trabalho. Aí é bem legal. Mas é muito geografia, muita história também, né? Diamantina, principalmente. Diamantina tem a parte histórica dali de Diamantina que a gente acaba contando da chegada dos ciclos de ouro, do diamante, da Estrada Real, do escoamento do ouro para poder chegar até o litoral. Aí envolve um pouco da história ali. E lógico, a casa de Juscelino, aí a gente aproveita para falar quem foi Juscelino, onde ele estudou e como que chegou a ideia de construir Brasília. Então a gente vai encerrando por aqui. Todo agoniado, gente. Obrigado, Paulo, pela sua generosidade, ainda bem que foi pelo rápido. seu tempo. Passou rápido. 2 horas de conversa. Não era meia hora? Não sei. Não pareceu que foi tanto tempo assim. Não pareceu. O tempo passou rápido. Passou. Bom sinal. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado a vocês. Pela sua disponibilidade. E parabéns pela iniciativa. Façam. É muito bom. É muito bom mesmo. Então, obrigado a todo mundo, obrigado, Paulo, por aceitar o convite, a conversa foi fantástica. E quem assistiu até aqui, por favor, siga a gente no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, dá o like no vídeo. Se vocês gostaram da conversa, divulga pra galera do Sigma, que acho que muita gente vai gostar de ouvir, porque o Paulo realmente tem muita influência aqui dentro e o que ele fala O Paulo Macedo é professor. Aí o aluno acha que a gente vai conversar coisa séria. Marca também o Sigma no Instagram. Sim. Porque aí os alunos do Sigma a gente tem o Grêmio, eles divulgam a gente. O Sigma em si não divulga porque como a gente a gente fala mais livremente, pode falar alguma coisa que complica o Sigma, acho difícil, mas o Grêmio ele tem uma parceria bem forte com a gente. Sempre que #SigmaDF, pronto, acabou. Manda pro Flávio Bueno e
e para o Robson, que eles replicam, tá? Eles replicam e eles têm uma rede social ampla. Paulo Macedo, a gente vai marcar você. Eu tenho Instagram, mas eu não entro não. Aí tem aluno que faz, professor, eu deixei uma pergunta para você lá no Instagram. Eu faço, meu filho, pergunta para mim ao vivo, não põe no Instagram não. Mas é isso, muito obrigado pela oportunidade, foi ótimo. Um abraço para todos vocês. Obrigado, gente. E o Ramil fez uma história que ele queria ouvir. I'm the only one that you love. Life would be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip, a bip, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true.